A quinta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. Dê Valor, corretora de seguros. 40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum. Começa agora a quinta temporada do Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando aí para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Essa é a quinta temporada do Bem Comum Podcast. Como vocês sabem, nós estamos mais uma vez fazendo parte aí das eleições, trazendo candidatos, opções aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre candidatos aqui na eleição municipal de Joinville. Hoje o papo não é diferente. Hoje o papo é sobre eleições. É com um dos candidatos a vereador aqui de Joinville, e eu tô com ele aqui na minha frente, uma honra, um cara que eu já troquei ideia nos bastidores, e hoje é uma honra receber aqui no podcast meu amigo Diogo Klug. Seja bem-vindo. Obrigado. O Diogo, o bigodão top ali, como vocês podem ver. Sempre assim, né? Cara, esse bigode e a barba, desde que comecei a barba a crescer, a barba tava uns 6 meses. Aí eu olhei assim no design do meu barbeiro lá, mustache, eu falei assim, vamos tentar fazer. Falei pra ele, acho que vai ficar legal. Ele passou a pomada e ficou de primeira já, não precisou nem acostumar. Parecia que foi feito pra isso. Agora também, se tu ficar sem... Ah, cara, ninguém vai me reconhecer. Não tem como, faz identidade. É uma assinatura do cara, né? Diogão, seja bem-vindo, tá? Obrigado, irmão. Antes de mais nada, eu quero dar um recado aqui para você que nos acompanha, para que você fortaleça quem nos fortalece. Esse podcast só é possível graças aos nossos parceiros incomuns, como a Dê Valor Corretora de Seguros, que está há mais de 40 anos aí servindo Joinville e todo o território nacional com os melhores produtos em seguros. A De Valor Seguros também é especialista em veículos recreativos, motorhomes, trailers, campers, Kombi Home, enfim, se você gosta de se aventurar aí pelo campismo, saiba que a De Valor é a corretora do Brasil mais especializada no assunto. Além de ter os melhores produtos, tem pessoas apaixonadas pelo assunto. Então, se você gosta disso, saiba que a De Valor Seguros é o lugar certo para você. Você que pensa assim, pô, não sei para que serve uma corretora de seguros, o que pode agregar na minha vida, saiba. Existem muitos produtos fundamentais, imprescindíveis para o seu dia a dia, desde um seguro de vida a um plano de saúde. Para você que é empresário mesmo, tem uma gama muito maior de produtos aí para beneficiar e proteger tudo que tem valor para você. Um jeito de você estar tranquilo pensando no futuro é contando sempre com uma corretora de seguros, e a De Valor Seguros está aí para te ajudar. Quer saber mais sobre a De Valor Seguros e os produtos? Instagram, @DeValorSeguros. Lá sempre tem conteúdo de valor para vocês saberem um pouquinho mais sobre seguros, e lá no direct você pode chamar que o pessoal vai encaminhar para o setor comercial, fazer uma cotação do produto que você tiver interesse, tá? Além de tudo, tem consórcio também com planos incríveis para você, tá bom? De Valor Seguros, se você quiser entrar em contato pelo telefone, é 4734330000, ou vai no Instagram, como falei, chama no direct, você já vai ser encaminhado para o setor comercial. Estamos também em nome do Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, ele que é especialista em ortodontia, implantes, em restaurar o sorriso, a autoestima e principalmente a saúde bucal dos joinvilenses. Você que está aí sofrendo com dor de dente, que está acordando com dor no maxilar, você que está com dificuldade para mastigar, com mau hálito, procure o Dr. Tiago Ferreira Luiz, tenho certeza que ele vai te ajudar. E você que está com vergonha de sorrir, você que sorri com a boca fechada, cobrindo os lábios, saiba que você pode voltar a sorrir com segurança, com a sua autoestima restaurada com o Dr. Tiago Ferreira Luiz. Procure ele, faça um agendamento, também tem conteúdo lá no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Muitos conteúdos curiosos sobre saúde bucal, sobre dentição, enfim. Procure lá no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto, e também você pode agendar uma consulta pelo direct. Quer ligar, chamar no WhatsApp? 479-8813-6072. Ou chama no direct do Instagram, tá bom? E estamos também em nome de Dona Coisas e Tal. São mais de 9 lojas em Joinville, Araquari e Barra Velha para atender você e sua família. Uma variedade incrível de produtos,
roupas, chinelos para toda a família, decorações, maquiagem, brinquedos e utilidades para sua casa. Para você, para sua família, para sua casa, Dona Coisas e Tal. E o mais incrível, além de ter uma Dona Coisas e Tal, com certeza, pertinho de você, no seu bairro aí, também você vai economizar, porque o preço máximo de qualquer produto na Dona é R$20. Entra no Instagram, @Dona Coisas e Tal, Dona com 2 N's, @Dona Coisas e Tal. A Norminha sempre posta qualquer novidade, chega em primeira mão, qualquer promoção incrível, ela posta no Instagram e você pode correr e economizar. Tem tudo para você, para sua família, para quem você ama e para sua casa, por no máximo R$20. Siga @Dona Coisas e Tal e vai lá conferir o que eu tô te falando. É isso, esses são os nossos parceiros comerciais. Agora nós vamos prosear um pouco sobre as eleições municipais. Temos aqui um cara que é reincidente no crime de ser candidato. É verdade. à eleição. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre política, Diogão, a galera, nessa época de campanha, a galera tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre propostas, sobre ideias e tudo mais. E imagino que você está fazendo esse trabalho também. Sim. Mas o que é mais difícil a gente conseguir apresentar, ou ter tempo para apresentar, principalmente quem está nos cargos de vereador, é se apresentar, contar a sua história e tudo mais. Isso fica mais para a galera do executivo, né? Sim. E eu quero te dar essa oportunidade de contar, cara, de onde você é, onde você nasceu. Você é de Joinville? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui contigo. Já te acompanho de algum tempo, sou teu fã. Que bom, fico né? feliz. Então, a gente gosta de você e é um prazer imenso estar aqui. Cara, assim, ó, onde o Diogo nasceu? Eu nasci no Dona Helena, em Joinville. Então tu é daqui. Mas nem tudo na vida é perfeito. Meus pais moravam na época, residiam em Garuva, na cidade que é do lado. Bertinho aqui, É. Aí, como eles tinham um terreno em Joinville, trabalhavam aqui, mas moravam lá naquela época. E daí eu passei no cartório de Garuva, o documento do Hospital São José, pra me registrar. Aí o cara falou assim, seu Ingo Klug, para registrar seu filho nascido em Joinville, tem que ser um cartório de Joinville. Então você vai ter que pegar um ônibus, né, ou seu carro, vai deixar carro, né, porque você tinha que pagar a passagem. E lá, eu falei assim pra ele, não, eu não vou gastar a passagem, porque se tiver passagem, eu compro uma cerveja, comemoro com meus compadres e... Não vou voltar. Registra aí mesmo que nasceu em Garuva. Daí ele disse assim, mas em Garuva não tem hospital, né? Porque não tinha hospital, né? Depois, alguns anos, teve. Aí, coloca que nasceu em casa mesmo, sem problema. Então, naquela época, eu nasci em 1986. Dava pra dar esse cambalacho. Aí, eu sou Ingo Klug, me registrou no cartório de Garuva. Então, oficialmente, sou garuvense, né? Mas a história conta outra coisa. Nasci em Joinville. E hoje tem cartório em Dona Helena, hoje não dá pra correr, né? Não tem mais pra onde correr, né? E daí, aos 4 anos de idade, quando eu tinha, né? Aí meus pais construíram a minha água de madeira, sem mata junta, no bairro Aventureiro, onde a gente reside até hoje, na rua Valcísio de Paula. Então, pra ter uma ideia, quando meu pai foi fazer a mudança, pra ver como não tinha infraestrutura a cidade, meu pai teve que comprar uma carrada de pedra, botar no atoleiro da rua, passar o caminhão da mudança. Caramba, cara. Que região que é lá? Perto do quê? Me dá um ponto de referência. Eu conheço bem aquele bairro. Então, a minha rua é uma lateral da Santos Dumont. É o conhecido Jardim Francine, o nome do loteamento. Sim. Aí tem o Franciele mais pra trás, tá Bárbara depois, né? Então, a minha rua é uma lateral da Santos Dumont. Você tá desde que você chegou lá? Desde que eu cheguei, mesmo endereço. Que legal, cara. Você deve ter visto, eu já morei na Aventura, quando cheguei aqui foi o primeiro bairro que eu morei. 10 anos e vai lá atrás. Assim. E eu já vi um progresso violento acontecendo no Aventureiro. Quem dirá você que tá com quase 30 anos lá no Aventureiro. Pra ter uma ideia, o prefeito que assaltou a minha rua foi o Adriano. Demorou pra chegar no asfalto. Demorou bastante pra chegar no asfalto, né? Teve o Luiz Henrique da Silveira, que fez bastante pavimentação no Aventureiro. Fora isso, outros prefeitos fizeram uma ou outra rua, não fizeram muitas, né? Aí o Adriano conseguiu soltar bastante ruas naquela região. A minha foi uma das contempladas, né? Então, pra te ver, eu vi muita coisa, né? Vi acontecer postinho, escolas, comércios, né? Tudo aquela região pulsar, né? É um lugar com muitos moradores de Joinville, né? Sim, é o bairro mais populoso, né? E, cara, eu sou da época que a ação de moradores do meu bairro não tinha nem terreno, sabe? Então, meus pais fizeram parte, eu também fiz parte da ação de moradores. A gente ganhou a eleição, então a gente conseguiu a sede com a prefeitura da seção terreno, construímos uma sede. Então, tem toda uma história de luta de igreja, São Moradores daquela região. Que a gente Qual que é a igreja perto lá? Cara... Católica, pra mim pegar meu ponto de referência. Eu sou da minha época, não sei se tu vai lembrar do nome, que era Cristo Libertador. Sim. Então eu fiz tudo ali. Hoje é Jesus Misericordioso. Muito difícil falar, o padre protocolo não fala. Muito difícil o nome. Eu quando cheguei era Cristo Libertador. A festa junina mais top que tem na Aventureiro. Com certeza, era nossa. Então eu fiz tudo ali, sabe? Crisma... Estou no senador ali também? Sim, senador Carlos de Oliveira. Esse era o político de referência pro Diogo já. Meu irmão estuda ali, cara. Porque a gente, quando estudou lá, a gente teve que aprender a história, porque o nome da escola, imagina. Porque o senador, então a gente sabia
Hoje eu lembro poucas coisas, mas naquela época eu sabia tudo sobre o cara, sabe? Então tem uma história bem bacana. E aquela igreja ali, cara, já foi reformada, reconstruída várias vezes, a gente teve participando, né, naquela luta. E a nossa festa junina sempre foi sensacional, né, cara? Nossa, era demais, pô. Pô, fechava- ter show ali, por animal Sim. demais. Eu gostava, cara. Cheguei ali, eu fiquei impressionado. A Aquela... fogueira grandona. imponente, né? Tanto quanto perigosa, imprudente, mas a gente fazia, né? Porque Mas era era animado. experimento, né? Você era o que? Era do grupo de jovens ali também? Cara, eu fiz parte dos jovens, mas não fui tão assiduamente, assim, com frequência. Fazia, mas eu era mais da parte da igreja ali, Da comunidade. da comunidade. Né? Tanto que o meu catequista, que já é falecido, ele falava assim, pô, Diogo, tu vai ser catequista, que não sei o quê, tu tem o dom da palavra quando tu conversa. Aí, eu tô até hoje, promessa que eu não cumpri pra ele, mas quem sabe um dia Deus me abençoe e eu tenho essa... Eu tenho isso em mente um dia ainda ser catequista. Talvez mais tarde, quando me aposentar, mais tranquilo. Dá trabalho. Eu já fui catequista, cara. Já fui catequista também. Dá trabalho. Mas é uma parada nobre de servir na comunidade ali, né? De ser voluntário. O que seus pais faziam, cara? Qual que era a profissão dos seus pais? Você falou que ele morou em Garuva, vieram pra cá. Meu pai, quando eu nasci, ele trabalhava numa matriz de construção lá de Garuva ainda, no Weber, matriz de construção. E daí, quando eu já era criança, ali, 3 para 4 anos, antes de a gente se mudar, ele conseguiu trabalhar na Casa da Água, ali na Jancuri. Sim, Então, tipo, cara, deu um up, assim, sabe? Ele saiu de um salário bem pouco, com um salário razoavelmente bom pra época, porque era comissionado, e naquela época a matriz de construção era muito pujante, então ele ganhava um salário quase que o do gerente. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais comentavam assim, né, que ofereceu a gerência pra ele algumas vezes. Ele não assumia a gerência porque não compensava. Ser comissionado era melhor na época, sim, né? Sim, imagina. Então, daí, como ele ficou... Pra ter uma ideia, cara, meu pai trabalhou 25 anos na Casa d'Água. Caraca, bicho. Então, meu pai ficou 12 anos como vendedor e 13 anos como gerente depois, né? Aí ele assumiu a gerência da Casa d'Água do Floresta. Então... assim, não sei se teus pais tiveram essa experiência, né? Aquela época daqueles nossos pais era de ficar 15, 20 anos numa empresa. Sim, cara, isso é incrível, cara. É incrível. Hoje assim. não acontece mais. Muito raro. Porque o maior tempo que eu fiquei numa empresa até hoje, acho que foi 7 anos. Aí eu tô no sistema prisional há algum tempo também, mas já troquei de algumas unidades, mas tô no mesmo vínculo, né? Então, e a minha mãe era uma pessoa que foi do lar um período, e um período ela era doméstica, né? Então, quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu saí do senador Carlos Gomes de Oliveira, eu tinha em mente que eu não queria estudar no colégio estadual. Por alguns motivos, por causa das greves, porque eu queria ascender uma faculdade e sabia que ia me fazer falta com todo respeito ao ensino público estadual. Uma preparação, né? Mas era bem mais fraco, né? Aí eu consegui um emprego com 13 anos de idade, na Agropecuária Rinaldi, próximo à minha casa também. Aí eu fiz um acordo com o dono lá, com o João Rinaldi. Pô, já que tu gostou do meu trabalho, conhece meu pai, minha mãe, sabe que eu sou comunicativo, pô, deixa eu trabalhar meio período pra poder fazer um colégio particular com esse salário e tal. Aí chegou naquela conta que não batia, né? O que eu ganhava não pagaria. É caro, escola particular, né? Aí meus pais me deram aquela força, pagaram um percentual. Então foi bem suado, assim, aquela época. Você fez o médio onde? Eu fiz o colégio da Univille. Não, porque já é um preparatório vestibular violento. Sim. E o que acontece? A distância não era tão longe, era próximo, mas não tinha ligação de via urbana, de ônibus, né? Porque o que acontece? Aquela região do Aventureiro, para eu conseguir pegar um ônibus, eu tinha que subir até na São Zumão ali para pegar o canto do rio, que é do Jardim Paraíso, para vir para Univille. E não dava tempo. Até tentamos, né? Mas não dava tempo. Daí eu tinha mais 2 amigos que eram da mesma região ali. Aí os nossos pais ficavam se revezando, né? Um pai levava, outro pai buscava, e assim, eram 3 amigos que, praticamente a mesma rua, né? Que a gente se revezava nessas caronas. E, cara, foi um baita aprendizado fazer o ensino médio no colégio particular. E sabe o que é engraçado? Às vezes a gente não valoriza tanto. Hoje, lógico, a mídia já consegue explicar como o ensino fundamental do Joinville é bom. Eu não apanhei tanto quando entrei no ensino médio da Colégio Joinville. Até os professores olhavam assim, tu veio do lado do senador, do aventureiro. Né? Aí, quando deve das matérias, cara, tipo, a única coisa... 2 matérias que eu apanhei um pouquinho foi química e inglês. Inglês era surreal a distância que eu tava deles. Química, daí logo já equilibrei. Porque eles tinham um laboratório de química desde o... Quem já era... sim, então, outra parada, né? Desde o do ginásio, né? Hoje eu falo mais ginásio, 5ª série. Então, aí esse upgrade eu tive que aos pouquinhos pegar. Eles têm que diferenciar, senão não vale a pena a mensalidade. Sim, E, cara, Colégio Joinville, porra, foi sensacional, assim. Foi um aprendizado gigante. Naquela época eu tinha 2 vontades de fazer faculdade, né? Eu tinha vontade de fazer Direito e História. Olha só. Aqui que eu fiz faculdade... Do quê? Administração. Eu já pensei em fazer faculdade de História, cara. Direito não, porque eu não sou maluco. Eu não gosto tanto assim de ler quanto tem que ler Direito, né?
A Constituição, que é só coisa fácil de ler, né? Imagina, tá louco. Te digo uma coisa, se eu me eleger vereador, cara, talvez não, é um das minhas metas cursar em paralelo a direito. Uhum. Porque, assim, cara, ser um legislador não é fácil. Sim. Entendeu? O pessoal, eu vejo alguns candidatos de N partidos, e eu já tive algumas campanhas, né, eles conversando com o povo, assim, cara, tu nem conhece a rotina de vereador, tu nem leu a lei orgânica do município, não sabe nem o regimento interno da casa, e Sim. tu quer ser vereador. Os caras sabem pouco, querem fazer muito, né? E daí começa, né? Então, assim, quando surgiu a vontade de ser candidato a vereador, mudando um pouco de assunto, né? Mas foi já por causa disso, né? Porque tu ainda enxergava na comunidade de pessoas realmente com a vontade de ser vereador, mas não só por ser Sim. porteiro, Uhum. ou pra tipo, que vereador não faz asfalto, o vereador não constrói nada. E os caras vão muito pela popularidade também, eles têm aquela mística do político popular. Os caras é popular, você tem que ser vereador, cara. Mas daí você não tem capacidade nenhuma pra isso, só é popular, cara. Né? Ainda mais pra ser vereador, como você falou, é uma coisa... A galera não entende, né? Mas é bastante técnico, assim. Até pra você confrontar alguma coisa que tá errada, você tem que ter um pouco de noção do que você tá confrontando, né? Não dá só pra dizer que aquela obra é feia e errada se você não tem noção de entender um contrato, ver se tá tudo certo dentro de uma licitação, enfim. É cheio de pormenores mesmo que só ser popular não vai resolver. E tem sistema pra assinar processos e tudo mais, que se o cara também tiver hoje uma noção de informática, ele já toma um pau. Precisa de um assessor particular para ficar respondendo processo no computador. A comunidade, infelizmente, Rafa, assim, em tudo, né? Ela não acompanha o político. Assim, se eu e você gastei na rua agora aqui, começar a trazer, quem você votou a eleição passada? Uhum. Talvez ele chute o nome para não passar vergonha. Um outro fala assim, não lembro. Outro fala assim, não, eu votei nesse, não se elegeu, ou votou naquele que se elegeu. Mas a democracia não acaba ali, não acaba no dia da eleição. A democracia, ela é todo dia. Mas a galera acha que acabou. Eu já fiz minha parte agora. Sim. Ele tem que acompanhar, tem que olhar algumas sessões. Eu fui a algumas sessões, né, na Câmara, sem vínculo nenhum, só para olhar. E assim, nesses dias tu já percebe o quanto a comunidade não acompanha. Porque no plenário tem apenas assessores. Uhum. Entendeu? Então, tipo, a não ser quando acontece algo assim, o prefeito tá com os servidores em greve. Aí vai o servidor lá pra Câmara, pressionar os vereadores, por aumento de salário, por alguma outra coisa, né? Aí, ou quando há, tipo, criança no meu bairro. Meu bairro tinha uma associação de moradores, que é do Jardim Franciele, que se juntou com a do Parque Joinville, virou a Fanpar. Aí eles estavam construindo a sede deles no terreno, que foi concedido pela prefeitura, e o terreno nunca é teu, ele é concedido. Mesmo construindo a sede, todo ano vai ter que renovar a concessão. Aí um vereador e a gestão anterior, a do Adriano, estavam querendo derrubar o que eles já tinham construído para colocar um posto de saúde lá. Graças a Deus que tem algumas... a lei tem que, assim, quando vai fazer algo de construção assim, aí tem que fazer plebiscito na comunidade. Uhum. Tem plebiscito que eles colocam com vereadores e ninguém fica sabendo. Daí é complicado. Nesse caso, como a ação de moradores foi notificada e eles conseguiram se movimentar a tempo, eles solicitaram um plebiscito. Foi até na Galpão da Igreja, que é o Libertador. Eu participei desse plebiscito. O vereador, o pessoal da prefeitura, achou que tá tudo certo. Que a comunidade ia querer que derrubasse as moradores para construir um posto de saúde lá. Uhum. Na cabeça deles, né? Quando chegou o dia da reunião, deu quase 100% contra. Porque, assim, tinha outros terrenos vagos, sem nada construído da prefeitura, nas regiões próximas, né? Esses moradores. E não fazia sentido. Porque ali, né? Derrubar o que já foi construído ali, que é tão suadinho para eles conseguirem construir. E tava sendo útil, né? E tava sendo utilizado, não tava parado, né? Então, aquele dia foi bem bacana, assim. Eu me lembro que quando a gente conversou com o Castanha, com o Vardão, da Ação de Moradores, e eles falaram assim, pô, Diogo, vai levar a gente? Não, vou levar, cara. Vamos se organizar e tal. E eu vi a cara do pessoal espantado da prefeitura e de um vereador em específico que achou que iam colocar lá, quebrando a cara, assim. Já tava com a foto pronta, que nem os outros, né? Essa parte da movimentação da comunidade é uma coisa que me arrepia, cara, porque é muito bacana. Eu gosto disso, sabe? Gosto dessa movimentação. E é importante, cara. Então, as pessoas têm que participar disso. Eu te falei, a democracia é todo dia. A eleição não é um ponto final da democracia. Então, a pessoa tem que participar, tem que correr atrás, tem que olhar. Cara, hoje, graças a Deus, tem internet. Tu não precisa ir lá na Câmara de Vereadores. Dá pra acompanhar então, pelo YouTube, entendeu? As sessões. Algumas eu acompanho de vez em quando pelo YouTube, até pra ver o que tá pegando, pra ver que trâmite está acontecendo. Porque o Adriano, ele veio com a proposta de mudar algumas coisas, ser menos burocrático, né? A política liberal, uma política que eu sempre me identifiquei muito grande. É engraçado porque, assim, ó, teve uma época que meu pai era assinante do jornal A Notícia, né, extinto. E, cara, eu lia 3 coisas. Eu lia o futebol, né, de praxe. Fórmula 1, gostava de ficar acompanhando ali, porque eu não tinha acesso à internet. Eu fui ter computador só quando eu ingressei na faculdade. Entendeu? Então, a internet
tinha Lan House naquela nossa época. Qual a tua idade, Rafa? Eu não lembro. 34. Tu sabe o que eu tô falando, né? É. Essa geração que ela pegou a internet de escada e tudo mais, fazendo DSL. Então, a gente, hoje Internet para poucos, né? É. Só é pra Lan House mesmo, né? Hoje, cara, uma criança de 3, 4 anos tá jogando joguinho no tablet, no celular, pela internet. Online. Entendeu? Uhum. Então, nós não tínhamos esse acesso tão fácil. E daí, o Jornal Notícia, pra mim, era um baita referência. Aí eu gostava de ler política, cara. O pai ficava de cara assim. Eu, com 13, 14 anos de idade, já gostava de ler. Sabia que era o secretário da cidade. Não, sabe o que era legal? Era briga no ponto de venda do jornal. Quando saía, tipo assim, da eleição pra ver o resultado, né? Uhum. Quando o próximo governo acendia em janeiro pra ver quem é o secretariado que ele ia colocar, Sim. quem eram os suplentes que iam assumir. Isso eu gostava disso, sabe? Você tinha certa curiosidade pro negócio. Tinha essa grande curiosidade. Devia ter ido pra sociologia. Mas falando nisso, eu quero voltar um pouquinho ali na sua história na escola ali. Estou no Senador, foi pra Univille, mas qual que era a tua galera na escola? A gente conversou um pouquinho antes, o Diogo, ele tá se recuperando de uma cirurgia aí. Aham. Até brinquei com ele quando é que ele vai voltar a jogar bola. Ele disse que não é um ex-atleta do Jack, né? Ele não era desse da galera. Sério que não era escolhido, né? Eu escolhi por último. Cara, sabe o que é engraçado? Eu fiz escolinha em futebol no Sesc, porque o pai queria que eu melhorasse meu futebol para não ser a vergonha da família, Mas né? se você deixasse, estava até hoje na escolinha. Com certeza. Então, mas não era uma escolinha pra peneira, era só pra aprimorar algumas coisas que não eram boas, né? Meu pai era bom de bola quando eu era jovem, então Pensou, não, devo ter. Alguma coisa ele deve ter dado. meu irmão, que é um ano e pouquinho mais novo que eu, ele é razoável. Era bom também, mas eu era perna de pau, né? Na escolinha, realmente, daí tu aprimora um pouquinho, porque tu acontece do coletivo, futsal e tudo mais, tu tem que X1, né? Então tem que ir pra cima, tem que tocar, então, e também quantidade física, né? Eram as duas coisas. E então eu era da escola, eu era parte do fundão, mas eu era do fundão da nota boa. Os caras são os piores, né? Os professores odeiam gente assim, Cara, né? eu tinha uma professora de ciências que ela foi nossa regente e eu me lembro que um amigo secreto ela me pegou. Ela me deu uma caixa, coisa mais linda, sabe? Um puta presente, né? Era uma toalha do Frajola. Era bonita a toalha, mas deu uma brochada, porque como ela veio com presente, uma caixa grande, gigante, bonita, né? Amigo secreto. E Eu joguei uma tábua de cortar carne no amigo secreto da escola. Nada a ver, né, cara? Pra criança. Cara, são sacanagem, né? E ela fez um baita discurso, ela falou assim, cara, é um aluno que eu gosto, mas ao mesmo tempo é estranho gostar dele, porque ele é bagunceiro, turma do fundão, e a nota mais baixa dele é 9. E os amigos dele não aprendem com ele, não sei o que ele faz lá no fundão, ele não ajuda os amigos. Ele não passa nem cola. Então, cara, eu era muito cagado pra sacola. É? Porque meus pais fizeram parte da APP, da escola. E minha mãe sempre foi uma pessoa legal, mais rígida, e meu pai mais rígido ainda, pensa. Sim, A aham. minha mãe é italiana com alemão, 2 sangue ruim. Meu pai 100% alemão, sangue 100% ruim. Então, Brabo. a mãe brigava e o pai não brigava. O pai já era, né? Na chibata. A chibata, a chinela havaiana de pau voando, né? Não errava um alvo. Então, como os pais participavam da APP da escola, então eles estavam bem presentes na escola. Não dava pra vacilar. Cara, tipo, não tinha como eu errar, entendeu? Tinha que ser certo. Podia estar no fundão? Podia ser bagunceirinho? Podia, mas a nota tinha que estar lá. Aham. Então ela falou esse discurso e aquilo me marcou assim, tanto que eu tô falando pra ti hoje que eu não esqueci. Aham. Você não tem como entender esse guri, porque ele é comunicativo, fala pra caramba e tira nota boa, não faz sentido. Eu por muito tempo fui assim, cara. E teve uma época que teve um professor de história que achava que eu tava colando muito, né? Pô, como é que o Diogo tira nota boa? Não tem como. Se ele for conversando a aula inteira, como é que ele vai ver na prova? E, cara, eu sempre tive memória fotográfica, né? Então, tipo, eu olhava aquela coisa, gravava e ficava no cérebro, sabe? Então, teve uma época que ele me... A escola é muito do Coreba, né? Sim, não tem como. Ainda mais 38 alunos numa sala 40. Não tem, né? E daí dispersa, né? Conversa aí, conversa de lá. Então, um dia ele falou assim na prova, ele pegou assim, ô, senhor Klug. Eu falei, professor Nemo aqui. Vem aqui. Aí eu levantei, traz seu material. Aí tinha uma menininha baixinha de óculos, sentava lá na frente da mesa dele porque ela enxergava mal mesmo com óculos. Tadinha, como era prova, né? Mas ele botou ela lá no meu lugar no final e ele botou na frente dele. Eu vou fazer a prova aqui hoje. Eu falei, por que, professor César? Porque eu quero ver você tirar nota boa hoje nessa prova. Cara, aquilo mexeu com o meu ego. Cara, eu fiz a prova bem devagar, com calma. Adivinha que nota eu tirei? 6. 10. Tirou 10. Aí ele pegou a prova assim, até ele pegou a prova semana depois, né? Cara, viu? Vou te botar toda vez pra fazer prova aqui. Falei assim, por que, professor César, foi mal a minha nota? Não, tu tirou 10, você lá tá, tira 9, tira 8, porque tu tirou 10. Tá mais concentrado, né? Tá mais concentrado e tal. Aí ele bem assim, e ele foi na minha frente cuidando, cara. Daí, tava assim da aula e tal, dispersou um pouquinho, só conversando, deixou lá na minha mesa assim, ô, Klug, cara, deu chave que tu colava, cara?
Ou tu decorou muita coisa, tu aprendeu mesmo, mas eu falei assim, professor, mas eu gosto de história, cara. Não fez sempre debatir com você algumas coisas, né? E esse professor teve uma vez que ele começou a explicar sobre. História é fascinante, cara. Ele começou a explicar sobre partidos políticos. Aí, tu leva de lembrar da sigla PFL. Tu lembra? História do Brasil. Tu lembra a sigla PFL? Não. PFL é Antigo Democratas. Mas isso. Aqui, Brasil. No Brasil. PFL. PFL era o partido dos Bornhaus e companhia, né? Que depois virou Democratas. E daí ele explicando sobre o PFL, cara, partido da Frente Liberal. Cara, achei aquilo bárbaro. Uhum. Tipo, encantado, olhinho brilhando. Aí depois tu começa a pesquisar os políticos que estão nesse partido. Eu falei, porra, que broxante, cara. Pô, tu fala do partido, então, Partido da Frente Liberal. Tu pega o que o partido prega, coisa mais linda, né? Mas os caras estão nem aí pra o que significa a sigla, né? O PSDB também. Não, pegar... a maior parte dos partidos. Entendeu? Os caras nem leram a constituição do partido. Né? Aí já foi uma... Falei pra ele, naquele dia antes dessa prova, eu falei, porra, eu gosto disso, né? Eu leio o jornal e tal. Aí ele meio que duvidou, né? Aí como passou fazendo parte da PP, aí um dia tem uma reunião PP, eu só chegou pra minha mãe, dona Terezinha. Terezinha, tinha uma dúvida. É assinante do jornal? Eu falei assim, sou, porque o Diogo tinha falado em português, a professora falou pra assinar jornal, comprar umas revistas pra ele ler mais em casa, pra criar o hábito da leitura, pra melhorar o português dele. Cara, sou de origem alemã, cara. Minha família inteira fala errado. Eu tinha um baita... Se me ensinasse inglês desde criança... Mas tu fala um pouquinho de alemão? Oi? Fala um pouquinho de alemão? Nada. Nada? Nem, zero? Nada, mas entende nada. Alguma coisa? Lendo, pelo menos? Cara, se eu ouvir uma outra palavra, talvez eu entenda. É porque acontece, era um dialeto da família, e daí vai se perdendo, né? Sim, sim. E daí, você não exercitar em casa também. Meus pais falavam razoavelmente bem, uhum. Aí eu ouvia, mas né, não treinei, enfim, acabei caindo por terra. Caindo por terra, isso. E daí ele questionou minha mãe sobre isso, aí falou assim, não, sou um assinante e tal. Daí ele assim, cara, tinha uma dúvida minha. O que ele lê no jornal? Eu falei assim, mãe, ele lê tudo, mas o que ele mais gosta é política. Eu falei, não pode ser. Ele tava sendo, não era mentira. Ele achou não era que tava enrolando ele, né? E você, cara, chegou a participar de Grêmio, estudantil, alguma coisa? Na escola, você chegou a se envolver politicamente, cara, não? Na escola eu era o aluno regente de classe. Certo. Porque eu tinha a amizade do fundão, né? Aquela parte ali dos amigos e tal. É um articulador, né? Articulado. Eu lembro uma vez ter um professor suplente que veio, e eu tava bem grosseiro naquela aula. Aí ele assim, quem que é o aluno regente e tal? Aí eu ergui o braço, pô, mas tinha que ser você. Ganhei pela... Viu? Popularidade sempre vence. Aí ele olhou assim, que não sei o que, começou a discutir comigo. Aí eu falei assim, doutor, com todo respeito e tal, mas a tua aula é toda... Ele perguntou sobre Bhaskara pra mim, e eu dei pra ele já a resposta de Bhaskara. Mas a tua aula nem era isso, falei pra ele. Aí ele, eu posso te perguntar o que eu quiser, se eu tô professor. Eu falei, professor, beleza, qual que é o problema aí? Porque tem que ir lá na diretoria, mas nem vou mandar você. Aí pegou uma guria lá da frente e mandou pra fazer o que ele queria, sabe? Porque não... Pra não ficar pra baixo. Não ficar por baixo, porque eu tava, né, infelizmente, no meio de uma algazarra, né? Acontece, né? Jovem, criança... O jovem. Ele não tá com a parte então, do cortes pronto já. Tanto a minha escola, o Senador Carlos de Oliveira, como no Colégio Joinville, não tinha um Grêmio Estudantil na época que eu cursei, né? Ainda bem, cara. A gente tentou articular no Colégio Joinville, mas não chegou a sair do papel. Né? E eu era um dos articuladores. A gente, no Colégio Joinville, cara, a gente fez uma eleição com urna eletrônica, pra ter uma ideia. Uau. Eu que fui um dos caras que idealizou isso, mas a gente não conseguiu, o TRE não liberou pra nós uma urna eletrônica. Aí um outro colega de classe, que era um CDF de TI, bolou um programinha lá, olha só. No computador ali? No computador, no notebook da professora e duas teclas. Fizemos uma eleição. Aí veio um outro problema. Nossa diretora foi checar com a Justiça Eleitoral, tudo de menor, né? Então não podia pegar, botar o Lula, o Alckmin, ou... Quem que era, né? Não era o Alckmin, era o outro. Enfim, era do PSDB. Pouco lembro o nome dele. Serra, será? Serra, perfeito, esse mesmo. Então a gente podia usar o nome deles. Aí fizemos nomes fictícios. Certo, Aí pegamos o Bozo, pegamos o Superman, botamos o nome fictício e botamos os planos de governo de cada um. Igual era no site que a gente pesquisou deles, né? Aí ganhou o Bozo, né? Aí nem vou te falar quem que era o Bozo. Que ele ganhou a eleição mesmo também. Não é o por favor, pessoal, não é o Bolsonaro, tá? É bem antes. O Bozo Palhaço. O Bozo Palhaço que... vamos falar, né? Era o Luiz Inácio? O Lula da Silva. Ele ganhou a eleição naquele ano e ganhou a eleição no nosso colégio. No colégio também. Quando a professora olhou assim, no colégio particular, o Lula ganhou, não faz nem sentido, né? Mas é que eles não sabiam que era o Lula, aquele projeto do governo. Entendeu? A gente não era do Bozo. Só eu e o outro comigo, nós fez o projeto, sabíamos que era o projeto dele. Mas, enfim, acho que foi um acaso, assim, acontece. Coisa do acaso. É um acaso que aconteceu no país também. O país também elegeu. Mas, enfim, eu tive contato com essa parte política e Grêmio Estudantil, lá no ensino fundamental e médio também. Fui presidente do Grêmio Estudantil. Mas eu falei, por que eu falo, cara, que não é bom? Pra minha experiência não foi positiva, assim. E eu acho que pra maioria das pessoas não vai ser, cara. Porque tem lado, cara.
sabe? E tinha que ser uma coisa assim lá, do lado tinha que ser os estudantes, meio que assim. Na faculdade, no DCE da Univille, eu senti isso na carne e pescoço. Eu não ingressei no DCE, porque o DCE na época eu era um DCE de esquerda, né? Uhum. Financiado pelos partidos de esquerda da cidade. Que na época não tinha tanta intimidade, né? Eu nem hoje. É. Então, o que acontece? A gente via que era atos políticos, né? É, bem Então, tendencioso, cara. Da Uni, a gente tava dentro da Uni, né? Pra fazer parte do mesmo contexto. E, cara, quando eu percebi, assim, no segundo ano, eu já tava fazendo parte de manifestação. E quando é uma manifestação, beleza, né? Tem inclusive pra isso que serve, né? Pra você manifestar e enfim, se posicionar. Mas que não tinha nada a ver, cara. Eu tava influenciando na campanha eleitoral da minha cidade. Sabe? Cara, eu estudei em colégio estadual, o que tinha a ver com a sopa, né? E aí, pô, cara, quando eu vi, tava em Curitiba, em greve de professor e tudo mais, assim, que também era uma coisa partidária, não é uma coisa pela classe. É uma coisa, era na época, né? Eu não sei como é que é hoje, não tô acompanhando, mas 100% partidário. E quando você se via assim, você falava, mano, eu tô fazendo parte de um movimento que eu não entrei pra isso aqui, velho. Tipo, eu não tô brigando pelos meus colegas, não tô lutando por nenhuma melhoria na minha escola. Então, que era certo, né? Que era porque eu entrei, eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Foi aí que eu me entendi o que tava acontecendo. E eu e outros presidentes do Grande Estudantil de outras escolas também, que a gente tinha o nosso núcleo lá. E aí, quando a gente começava a conversar fora das reuniões, né? A gente era coordenado pela universidade da cidade. E aí que a gente viu que era um cara muito velho pra estar na faculdade ainda. Eu pensava, cara, tem alguma coisa errada. Aí nós começamos a se questionar, sabe? Tipo, mano, esse cara não é muito velho pra estar na faculdade como presidente da União dos Estudantes e tal. E a gente começou a conversar, tipo, cara, eu acho que esses caras aí, eles vivem disso, mano. Acho que esses caras nem estão cagando pra faculdade também. Eles não estão preocupados em melhorar a vida do universitário. Então é uma manutenção. E nós estamos sendo boi de piranha nessa história, nós estamos tendo massa de manobra. Perfeito. Aí começamos a conversar entre nós, cara, todo mundo abandonou. Todo mundo. Foi uma debandada, assim, tipo, cara, a gente não vai mais fazer parte disso. Tá, mas vocês não são. Vamos continuar trabalhando pela nossa escola. Nossa reivindicação vai levar um núcleo de educação e não vir aqui, porque lá se perdia na reunião nossas pautas e a gente abraçava as pautas nacionais. Parará. E, mano, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, com problemas pequenos, regionais, às vezes até simples de resolver. Sim. E tava brigando, sabe, por brigas que eu nem entendia, porque tava, pô, ensino fundamental e médio. Enfim, cara, eu acho que é uma experiência negativa, porque ainda é bem tendencioso isso, e é uma molecada ainda que não tem o entendimento completo. Se você tá na União dos Estudantes e num Grêmio, e tem entendimento completo sobre o cenário político e ideológico... Parabéns. Mas eu duvido muito. Daqui 10 anos eu pergunto de novo pra você, tá ligado? Daqui 10 anos você vai parar assim, pô, eu era um imbecil 10 anos atrás. Porque eu era mesmo. Então, cara, não me fez bem e eu olho pra isso de uma maneira muito negativa, assim. Podia ter acabado muito mal. Hoje eu podia ser um militante do cabelo colorido aí, entendeu? Unha pintada, sei lá. Enfim. Eu quero falar sobre essa tua transição ali da escola pra tua vida acadêmica e já complementando a resposta, perdeu bastante tempo na escola, me fala sobre teu contato com a política nesse meio tempo aí. Eu digo com a política de maneira prática, né? Não ficar lendo jornal e... Sim, pesquisando. Não, porque isso já era aquele anseio, já né? Tinha uma semente. Uma sementinha que estava ali, né? Então, o que acontece? Esse meu emprego na agropecuária Rinaldi ali, meu pai e o Rinaldi eram bem amigos de pescaria e tudo mais, e a gente não via melhoria no nosso bairro, no nosso alojamento, não via uma pavimentação, postinho de saúde, podia ter mais algum, depois veio outro ali próximo, mas sempre com déficit de medicação e de enfermeiros, de médicos e tudo mais. Então a gente percebeu que se a gente não se articulasse enquanto comunidade, a gente não ia ter benefícios para o nosso bairro ali, para nossa região, para o nosso loteamento do Jardim Francine. Então, meu pai e o Rinaldi articulando isso e eu do lado ouvindo. Então, foi meio muito automático. Eu com 13 anos trabalhando na agropecuária, outro período estudando, né? E à noite eu fazendo faixa do dia para a nossa eleição, nossos moradores para ganhar a eleição que foi, a gente ganhou, né? A gente ganhou quando eu tinha 15 anos, se não me engano. A ação de moradores do bairro ali. Que aí o João Rinaldi foi o presidente, teve um outro vice. Depois, na segunda eleição, meu pai foi o vice dele. Né? E quando o Rinaldi se licenciou para ser candidato a vereador e se elegeu, meu pai terminou o mandato. Se não me engano, foi 6 meses, meu pai foi presidente dos moradores. Então, assim, foi uma transição meio que assim, tá ali. Tu vai ter que ajudar. Teu pai tá envolvido, teu chefe tá envolvido. E, cara, meu chefe, o João Rinaldi, é que nem um pai pra mim. Né? Porque, pô, eu com 3 anos na loja dele, ele me ensinou tudo. Ensinou a vender, ensinou a fazer preço, ensinou a atender representante, atender cliente.
Ele me ensinou uma programação neurolinguística, o PNL, sem eu fazer o curso. Depois Melhor. de fazer um curso De maneira prática. de PNL, eu falei, pô, mas eu sabia isso, cara. Já me ensinaram já anos atrás e eu não sabia que era isso, né? Então foi uma transição meio que, né, automática. Eu não senti uma transição, eu já estava envolvido naquilo, né? E por isso que quando alguns amigos, eu ajudei alguns candidatos vereadores a se elegerem, tive algumas campanhas que tomaram êxito e não fiz parte depois desses mandatos, né? Mas eu falava assim, pô, tu ajudou aquele cara. Eu sei tu candidato. Então, tipo, essa transição foi assim, né? Foi natural, foi tudo acontecendo passo a passo. Não foi algo que, resolvi você candidato. Não foi assim. Acordei, quero ser vereador. Não foi isso, né? Foi um anseio de ter um candidato um pouquinho... Não que eu seja o melhor, eu tenho N defeitos. Tenho muito que aprender ainda, né? Mas pelo menos com um pouquinho mais de qualificação. Eu fiz parte da assessoria do João Rinaldi. Ele se elegeu em 2008. Então, 2009 até 2010, ali fiquei no mandato. Fiquei um ano e pouco mandato. Mas, cara, nós brigávamos todo dia. Brigava mais quando tava na loja. Aí chegou um momento que não deu mais certo, não era salutar pros dois. Não era uma convivência boa, né? Aí chegou um momento que eu vou te exonerar. Então, me exonera, tudo certo, a amizade que fica. Hoje eu sou amigo dele. Não tem aquela amizade mais tão grande, né? Tão afetuosa, mas tem o respeito, tem o carinho. Considero ele pra caramba, aprendi muita coisa com ele, tanto como política quanto empresário. Na vida profissional. Né? Então, foi isso que me incentivou a estar nesse meio. Aí, numa eleição subsequente, ajudei um outro vereador do meu bairro. Você já estava fazendo faculdade nessa época ou não? Pra ter uma ideia, eu me formei com 21 anos, entrei com 17 na faculdade. Você entrou na rabeira do ensino médio. Eu entrei menor, né? Eu ia pra... Fez tudo certo, né? Quer emendar, né, cara? Emendar. Eu peguei uma distância ali, já perdia tarde de voltar. Não perdi o time, né? O engraçado é porque dentro da minha sala só tinha eu mais um de menor, o resto tudo maior idade. Desde que eu ia pra festa, a gente não podia, né, cara? Tinha que pedir pros pais. Tinha literalmente pros pais, né? Senão, ainda mais do jeito que eu fui criado. Então, o engraçado é o seguinte, que daí pensa, quando eu tava me formando na faculdade, foi a eleição do João Rinaldi. Então, eu já tinha me formado. Eu fui financeiro dele na campanha, inclusive, né? Então, cara, eu com pouca idade, mas com muita responsabilidade. Muito legal. Entendeu? Então, muito legal. Essa bagagem já vem comigo, né? Por isso, quando eu falei que nosso bate-papo bem informal rapidinho ali antes dos bastidores, eu sei que é uma indicação, eu sei que é uma moção. Eu conheço a lei orgânica do município, conheço os bastidores da Câmara de Vereadores. Eu já estive lá por um ano e pouco e vi como aquilo lá funcionava, né? A dinâmica daquilo. Que é uma dinâmica burocrática, chata pra caramba. Não, aquele negócio de Entendeu? indicação, aquilo ali é uma mentira, cara. Aquilo tinha que acabar. É só pra dar número, sabe? Entendeu? Assim, a rua tal pra ser patrulhamento. Aí vai lá o vereador... Eu falava pro secretário, faz uma indicação aí pra patolar a dor top do nascimento. Tem um buraco tal lá. Que um morador pode ligar pra subprefeitura e dar o mesmo resultado. Vai entrar na lista de espera igual, vai ser executado igual. E quem executa é o executivo, exatamente. É o prefeito. Então, assim, porque é a obrigação. É a obrigação dele. Quando chegar um vereador na tua casa e falar assim, eu vou soltar a tua rua. Ele não asfalta a rua. Ele pode... Só se ele tiver uma empreiteira. Aí vai ter que sacanagem. Tinha um cara que tinha um esquema de calçamento aí, não é? Mas enfim, deixa para outro papo, isso aí não dá pra falar, né? Então, assim, a Câmara de Vereadores, na nossa última legislatura, teve um vereador envolvido com esquemas, né, que está sendo investigado, tá correndo atrás sobre pavimentação. Outro vereador foi preso por um outro esquemas de corrupção. Então, assim, cara, eu tô colocando uma exposição pelo seguinte. Cara, eu me considero uma pessoa do bem, uma pessoa de direita, uma pessoa que gosta da política liberal, né? Eu sempre fui apegado a essa área. E esse que me motiva. Quando eu vejo outros nomes sendo candidato a vereador, e meus amigos, né, e conhecidos falam assim, tem que sair, porque, pô, tu conhece, tu se comunica bem. Porque, assim, o parlamento não é mais da parte de falar, de conversar. Então, se tu botar uma pessoa lá que não é articulada, que não conversa, que não cede, por isso que às vezes quando eu vejo um político fala assim, porque eu sou isso, aquilo. Cara, tu acompanha, se esse cara se eleger, tu acompanha ele, pra ver se ele vai fazer um bom mandato. Porque a política é mais ela assim, eu te cedo aqui e tu me ajuda lá. É isso. Não é o do tomar da cá, é diferente. Sim. É você, quando o Adriano quer fazer uma lei menos burocrática para abrir empresa mais rápido, tem que passar na Câmara de Vereadores. Ele vai ter que ter a maioria na casa. Se não tiver a maioria na casa, já vai ser mais complicado. Ele vai ter que mostrar para os vereadores que não são da base aliada dele, que aquilo lá vai beneficiar para abrir empresas mais rápido. Né? Então, ele vai ter esse desgaste, vai ter que conversar com os vereadores, vai ter que um secretário de governo lá para demora muito mais. Então, é uma parte burocrática que eu falo que é chata, que o pessoal não sabe o que acontece. Aí vem um prefeito que não consegue articular isso, que não tem uma base que conversa com isso, não tem vereadores articulados para isso. Aí não faz um bom mandato, entendeu? Porque o vereador, cara, ele vai ter que fiscalizar as obras do executivo. Ele vai ter que estar em cima, porque todo orçamento é aprovado na Câmara. O vereador tem um poder, ao mesmo tempo que ele não executa nada, ele tem um poder gigante. Ele faz as leis, vai fiscalizar o executivo, vai ver se está gastando certo. Cara, o Adriano entregou umas pontes recentemente que entregou em tempo recorde. Eu vi outras gestões, o cara se enrolava. Ele começava no primeiro mês e
Aqui, ó, pedra fundamental da ponte. Ia. Não, o erro é esse, né? Os caras também têm uma largada. Chegava também, na reeleição dele, ele concretava uma parte, ia lá botar uma foto. Pessoal, pois é, né? Concretei a ponte, mas não, se eu me reeleger, eu vou acabar a ponte. Pô, cara, o Adriano fez uma ponte, Albertino Borchan aqui atrás da van ali, ligando ao Albé. Cara, tempo recorde, entendeu? Por quê? Porque é uma política diferenciada dele. Então, aqui vem, Ele acho não que tá... na carta também. Acho que Que nem ele assaltou a rua que eu moro. Não porque me conhece, ele soltou minha rua porque tava na programação só da minha rua. Tava anos já. A gestão passada era para ter executado a minha rua. Não executou, empurrou com a barriga para deixar pro próximo governo, que era para ser governo que eles estavam apoiando você reeleger, ter o que fazer. Por isso que quando eu vejo uma propaganda eleitoral que tá rolando aí, o cara fala assim, porque a verba ficou do governo anterior. Por que o governo anterior não fez, então? Se tinha, né? Podia ter feito, né? Dava pra fazer. Por que não fez? Dava pra fazer, lembra um outro político, não lembra? Também tá por aí. Um abraço. Foi bem quando eu cheguei, inclusive, essa campanha. Então, assim, tu vê que o Adriano assaltou minha rua 2 anos atrás. Ele não deixou pra fazer no último ano pra aparecer como mandato político. Ó, tá aqui, ó. Asfaltei a rua Voacir José de Paula, tô pedindo voto pra vocês. Ele nem foi na minha rua pedir voto ainda. Entendeu? E o pessoal lá já tá com incentivo. Sentiu que, ó, ele soltou no meio do mandato a rua, ele não soltou no último ano, que nem é de praxe alguns políticos. Não, os caras gargalam obra até o final, né? Eu peguei alguns mandatos ali, saudoso Luiz Henrique da Silveira, que, cara, o último ano do governo dele era... O melhor ano da vida. Cara... Mas é por causa da memória da galera. A galera tinha essa mentalidade, né? Também um pouco de estratégia também, né? Política, né? É tipo, cara, eles vão esquecer se eu fizer isso aqui no primeiro ano. Tem que dar aquele gás no último ano, né? Porque muita coisa não dá tempo de terminar por causa da burocracia. Burocracia que é chata. E daí tu perde contrato, já subiu o preço do que era antes, enfim, é loucura. Me fala sobre a escolha de partido e tudo mais, assim, porque, cara, isso é uma parada complicada. Quando eu paro pra pensar, eu olho pro leque, pro cardápio, e eu fico perdidaço, cara. Por causa disso que você falou. Sim. A sigla é bonita, quer dizer o quê? Qual que é a ideologia do partido? Maneiro. Aí tu vai ver quem que é os líderes do partido ou quem que é os candidatos eleitos do partido e como é que esses caras votam. Você fala, mano, mas os caras ignoraram o próprio nome do partido. Sim. Então você fica um pouco tipo, cara, como escolher um partido? Como você fez essa escolha? Assim, ó, eu como me identifico na política liberal, uma política... Eu não sou tão conservador como alguns pensam, até se alguns pontos, né? Mas, para mim, a política econômica tem que ser a base liberal. Quanto menos influência do Estado, melhor. E quanto menos imposto, melhor. Estado pequeno. Essa é a minha premissa. É difícil fazer isso? Muito difícil. Até porque tu tem N políticos que têm N regalias que não querem perder a teta, com todo o respeito da palavra. Não só político, né? Funcionalismo público do alto escalão é. Então, até o judiciário que também, né... Ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer no que já tá dando certo pra eles, né? Então, quando minha equipe, meus amigos falam assim, Diogo, vamos sair, que partido tu vai? Tu não vai no PT no Passal da Vida? Eu falei, eu nem queria ir lá, né? Mas, enfim. Vai ser num partido de tendência de direita ou tendência de centro-direita, né? E um partido que me aceite enquanto as minhas características de entendimento ideológico de política, né? De política liberal, na economia e tudo mais. Eu tava naquela época conversando bastante com o Rodrigo Coelho, que era deputado federal de Joinville, que é um cara que eu admiro. Na época ele tava em que partido? Ele tava no PSB. No 40. Que foi o que atrapalhou a vida dele. Bastante. Aí ele era passeata prefeito naquela época. Então eu já estava articulando com ele, conheci ele, gostava do trabalho dele na Câmara de Deputados. Só por esse trabalho na Câmara de Deputados, estava preferindo ele porque naquela época o PSB ainda é um partido de centro-esquerda, mas naquela época estava bem esquerda, mais do que já é hoje. Partido de situação. Bem isso. Então ele estava sendo massacrado e não deixaram ele concorrer à prefeitura. Os caras boicotaram ele. E eu já era simpatizante do Partido Novo nessa época, mas não conhecia ninguém do Novo em Joinville. Eu faço parte... É um partido novo realmente, né? É um partido bem bebê ainda, né? Sim, com certeza, bem pequeno. Aí eu faço parte da A Galera do Bem, que são os amigos que a gente se uniu, tá? Eu entrei depois da fundação. Faz ações sociais. A gente faz algumas ações sociais, de ajudar algumas famílias. E o ponto alto é o Natal, que a gente faz a carreata, que distribui não só guloseima para as crianças, a gente faz o trabalho daí que a gente não mostra, que é alguma cesta básica e tal. Porque, cara, assim, uma coisa que me dói no coração é ver alguém dando uma cesta básica e... não. Ô, Rafa, segura a cesta aí pra mim aqui. Não, se é pra tu fazer incentivar o cara a fazer, é uma coisa. Agora, se é pra tu se gabar... Porque, cara, tu não vai... Você não gosta do Luciano Huck? Que sacanagem. Tu não vai fazendo isso, cara. A carreata, a gente filma a carreata com as crianças, a gente filma na rua mais principal, então a gente não filma as crianças pra não expor e tal. Mas a carreata a gente dá guloseimas, brinquedos e tudo mais. Aí a gente faz pra mostrar pra quem apoia a gente... Uma prestação de contas. Que tá executando. Mas tá básico, a gente nunca vai filmar, nunca vai tirar foto e nada, porque a gente tem esse respeito. E daí a gente fez um evento pra arrecadar fundos.
E um amigo meu, ele era funcionário do Adriano Borchen, Adriano Silva, né? E convidou o Adriano para esse evento. Aí, esse meu amigo já sabia, ele era um dos caras que estavam impulsionando para ser candidato. Ele falou assim, ô Diogo, tu vai ser mesmo a eleição? Tu é o nosso vereador, Diogo, tu vai sair, né? Cara, tô vendo, que partido vai sair? Eu falei, não sei, né? Tô conversando com o Adriano, com o Coelho e tal. Não gosto muito do partido do Coelho, mas estaria talvez junto com ele num outro partido que tá junto com a coligação, ou no mesmo partido que ele, paciência. Vai botar, né? Fazendo campanha um pouco com ele. Aí ele assim, ó, meu chefe vai ser candidato a prefeito. Eu falei, quem que é o teu chefe? Adriano Silva, do Catarinense. Do Lavatório Catarinense. Aí eu olhei pra ele assim, cara, só ouvi falar, mas não conheço ele. Ninguém, na verdade. Tá chegando aí. Aí eu olhei assim, cara, chinela venda velha, bermuda rasgada, camisa simples assim. Tipo, só camisa simples assim, sozinho. Aí eu olhei assim, chegou lá ele. Eu falei, não é ele. Eu falei, é sim, cara. Eu falei, não pode ser, cara. Porque o pessoal, quando tu pensa o dono de uma lavatória catarinense, vai chegar com um puta carrão ali. Segurança, talvez. Engomadinho e tal, assim, evento beneficente, vem aqui, né? Ele não todo despojado e tal, e conversou comigo, sabe quando dá match com a pessoa, assim, tipo, eu tô conversando contigo no meu olho agora aqui. Então, bate-papo muito gostoso. Com ele foi a mesma coisa, cara. Deu match. Se conecta, né? Deu match, e quando eu comecei a explicar o que eu penso enquanto político, ele falou assim, tal, eu já gostei muito dele. Aí, quando ele foi contando no novo, eu falei, cara, eu queria comentar no novo, mas eu não conheço nada novo, Joinville. Pesquisei na internet, não achei nada. Né, não havia nenhum nome também, né? Nem nada, né? Foi o primeiro. Daí ele vem assim, não, Diogo, tem um diretório, a gente lançou há 2 anos atrás, alguns cargos a deputado federal só, não estadual, porque a gente não teve chapa para estadual, então só candidatos a federal. E elegeram, né? E elegeram um deputado que era o Gilson Marques da região de Blumenau, ali, né? Ele morava em Pomerode, mas a campanha dele se baseou em Blumenau. E daí ele explicando isso, eu falei, não, cara, porra, o novo, eu sou fanzaço. Né? Daí ele assim, então tá, saca a função novo? Falei, mais ou menos. O novo ele é bem chatinho em vários aspectos. Primeiro, pra tu ser filiado, tu tem que pagar mensalidade. Sim. Se tu não tiver adimplente, tu é desfiliado. Certo? E o novo, ele faz um cursinho preparatório. Tipo um pré-vestibular com 3 etapas. Cada etapa tem uma prova que você tem que passar nessas provas pra estar apto a ser candidato vereador. Que eu acho que todo partido devia fazer isso. Todo. Mas daí não ia ter política no país, eu acho. Por que acontece? E teve reprovações aqui em Joinville do nosso curso, tá? Não passou 100%. Isso é bom, isso é ótimo. Quer dizer que o negócio funciona, né? Realmente que foi pessoas tem. que tiveram algum entendimento para ser candidato político. Passei nesse cursinho do novo e tal. Aí veio a pandemia. Bem quando acabou meu cursinho, veio a pandemia. Então minha campanha política já ia ser pequena, modesta, né? Ia ser só faz os amigos, sem recurso milionário, sem um padrinho político. Então, daí foi aquela loucura, né? A campanha foi postergada para novembro. Né? Então não foi uma campanha fácil. Eu tenho parentes que são um pouquinho mais de idade, não consegui estar nem meus parentes direito, porque não queriam receber visita por causa da pandemia. Sim, então, foi uma atípica. Foi uma campanha bem atípica. Tive 545 votos. Obrigado, pessoal. Os 545 votos, foi muito bacana. Foi uma experiência surreal. Eu digo uma coisa, Rafa, eu acho que toda pessoa que cobra dos políticos, que fala mal do Lula, fala mal do Bolsonaro, não importa o que tu fala mal. Tu devia um dia, pelo menos, uma eleição, ou tu trabalhar como mesário, né? Ou então tu se enganja, sai tu candidato. Teve um cara que era um hater meu no Facebook na eleição passada. Cara, mas o cara, porque esse teu prefeito é um playboy, não vai ganhar, porque não sei o que, tu já não ganhou, porque não sei o que, porque tu já trabalhou com o Rinaldi, não sei. Falei, mano, eu saí da indicação saí da indignação para ação. Falei, cansei de só reclamar. Botei meu nome à disposição para eu tentar fazer a diferença. Ser vidraça, né? Então, assim, falei pra ele, um dia vai tu ser candidato. O cara é candidato a essa eleição. Aí, ó. Eu fiquei feliz por isso, porque deu um estalo. Quem quer lá criticar? Sacanagem. Não, e pior que eu conheço ele, vai chegar pra ele esse vídeo, mas não tem problema. Eu acho que isso é salutar. Eu acho que a pessoa não só reclamar, e sim participar do processo, sentir na pele. Cara, o que eu apanhei na eleição passada, que o Novo é de esquerda em Joinville, cara, o Novo ele chega a ser ultradireita, né? E, cara, aqui fizeram um meme com uma latinha de tinta vermelha, uma latinha de tinta amarela, escrito aqui PT, e aqui escrito pessoal. Mistura as duas, dá o laranja, escrito Novo. Então tentaram pegar essa pecha de esquerda no Novo aqui e infelizmente emplacou em várias pessoas, tá? Sim. Emplacou porque foi difícil. O segundo turno eu trabalhei pra caramba tentando reverter votos pro Adriano, muito embora ele já saiu. Mas o Novo não se considera, os candidatos do Novo se consideram? Como assim? De direita? Cara, todos que eu conheço se consideram de direita. Não, isso que eu tô te falando. Sim. O partido não se considera de direita. O partido não tem muito isso, ou tem? Tem. O Novo se considera. Só que o Novo é o seguinte, o Novo ele Porque nas pautas ideológicas vocês são o que vocês quiserem ser, né? Desde que tu honre do começo ao fim, né? Por exemplo, assim, o partido não tem uma pauta específica contra o aborto, ou as drogas.
né? Ah, eu quero liberdade. Vocês não, que você não tá no novo. Então, falando vocês do novo. Você os laranja aí. Já vou explicar por que eu não tô novo. Então, assim, daí se tu é a favor dessa pauta, tu vai ter que abraçar essa pauta e ter fundamentalismo, né? Não vai, tipo, daqui, 2, 3 meses. Pode mudar de opinião, ok, mas então, mudei de opinião por quê? Ter transparência ali entendeu? Participei desses cursos, estudei sobre mais o caso. Uhum. Em outro país tá acontecendo isso, que eu acho interessante, então por isso que eu mudei de opinião. Não mudar por, tô apanhando na internet, vou mudar de opinião. Não por isso. Tu vai ter que esperar o partido. E por que eu não tô no novo? Porque eu tive um problema de saúde, como eu tava falando pra ti nos bastidores, que eu operei a coluna ano passado, em novembro, e fui pro auxílio doença, né? Encosto e tudo mais. E fiquei sem remuneração. Então, a partir do momento que tu não paga a filiação do novo, tu fica desfiliado. Então, eu não tava mais contribuindo com o novo. E assim, como eu tava num estado enfermo, eu não tinha pretensões de fazer uma pré-campanha. Não tinha nem condições físicas e emocionais na época de fazer uma campanha. Pré-campanha? Pré-campanha. Não tem que ser pré-campanha. Nem o laudo do médico. E nem o alvará do meu médico. Então, não estava apto a fazer esse curso interno do novo. E não ia ter tempo hábil também. Sim, se eu me filiasse, né? O curso, ele é 6, 7 meses antes. E ele é 3, 4 meses de duração. Então, tem um tempo hábil para tu fazer esse curso antes. Na eleição passada, 2 anos atrás, alguns políticos me procuraram para ajudar eles. E só foram alguns, mas eu não gostei. Não estava muito contente para ajudar. Mas teve 2 mulheres que eu sou fã. Me procuraram e eu ajudei as 2. Uma foi a delegada Tânia Arada, que eu acho ela sensacional. Uma querida, já veio aqui também. Muito inteligente, entendeu? E ela saiu deputada federal pelo Novo. Perderam uma deputada federal fenomenal. O Joinville perdeu a chance de... Perdemos 2 bons nomes, né? O Rodrigo Coelho não se reelegeu e ela não ascendeu ao cargo. Verdade, né? 2 bons nomes. Os 2 estiveram aqui, inclusive. E para estadual eu apoio a deputada Paulinha. De Bombinhas? Por que eu apoio a Paulinha? Cara, eu já conheço a Paulinha há alguns anos. Quero muito trocar uma ideia com essa mulher um dia. Cara, assim, é surreal conversar com ela. Acompanho muito o trabalho dela. Ela é muito inteligente. Né? Ela tá com um projeto de medicação de cannabis. Medicação de cannabis, tá? Medicação. Tem que falar bem claro. Medicação de cannabis. Que, cara, é quase um caso meu de dor que se usa também. Não, que tem que falar cannabis. Se você não falar assim maconha medicinal, o problema é a expressão maconha medicinal. Não é maconha medicinal, é medicação à base de cannabis. Não é maconha medicinal, você para de usar esses bostas achando que é remédio, isso aí não é. Então, essa medicação no Brasil é proibida por alguns motivos legais. Sim. Então, ela tá com algumas ONGs aqui do estado. Já tem um projeto piloto que tá andando, graças a ela ter puxado essa campanha para pessoas que precisavam dessa medicação serem atendidas. E, cara, tu conversa com a Paulinha assim, eu sou muito fã dela. Tanto com a Paulinha como a Tânia Arada, são mulheres que são, cara, diferenciadas. São pessoas, assim, que Deus tocou no cérebro dela e falou assim, tu vai ser inteligente pra caramba. Cara, as duas são muito, assim, muito fácil o papo com elas. Sim. E ela conversa de tudo. E tem outra bandeira que a Paulinha abraçou agora recentemente, já uns 2, 3 anos atrás, que também é uma bandeira minha. Cara, não tem mais como a gente ir pra Florianópolis, ir pra Tagil, pra Balneário Camboriú. Não tem como. Não tem, cara. Não tem. Nosso trânsito tá totalmente caótico. Irmão, sabe quanto tempo eu levei pra ir pra Balneário sábado passado? 3 horas e meia. Cara, há 10 anos atrás a gente fazia 40 minutos, 50, 1 hora que sai, entendeu? 3 horas, imagina, mano. Então não faz sentido isso. Dá pra ir em Curitiba e voltar. Então a gente precisa de uma outra via em paralelo, porque assim, infelizmente para tu conseguir, para tudo isso é muito burocrático. Ou tu começa a discutir isso agora, para botar em papel. Pra alguém fazer lá na frente, né? Ou vai ficar vendo navios e ninguém discutiu isso, aí quando vê que parou de vez, fala, pois é, né, gente, não tem uma outra via paralela, a BR-101 para deslocar esse eixão. Eu comecei a cogitar financiar um helicóptero no sábado. Sinceramente, falei, não tem mais como andar de carro por aqui. Eu sigo uma pessoa no Instagram lá de Balneário que ele precisava ir em um tal lugar, daí o cara tem dinheiro, né? Pessoal, aqui, ó, botou no Waze lá, tá dando tanto tempo. Vou chamar um helicóptero. Porque não temos essa chance. Eu também. Eu não cheguei a dar uma olhada na LX quanto que tá custando um helicóptero, mas na minha cabeça, se eu sonho, eu posso. Não faço nem ideia quanto custa. Então, Rafa, aí a dona Paulinha está no Podemos, né? Aí a Paulinha, cara, lá quando tu conversa com ela sobre política, ela te mostra que, assim, a política ela tem vários lados, várias facetas. Tanto ideologias partidárias, quanto ideologias que fazem a pessoa seguir aquela doutrina. Ela não tem uma doutrina específica. Ela fala assim, Diogo, cara, eu vou definir que é uma população. Entendeu? Eu consigo conversar com o pessoal da direita, consigo conversar com o pessoal da esquerda. E faço esse meio de campo, certo? E esse meio de campo é fundamental num processo legislativo. Porque senão vira uma briga ferrenha de egos e a casa não anda. Porque daí você fica travando o jogo só porque o teu partido não quer. Entendeu? Hoje nós temos o que prejudicou com ele, inclusive. Hoje nós temos o Jorginho como nosso governador. Cara, o Jorginho não gosta que fale isso. Mas ele tava no púlpito lá pedindo voto pra Dilma Rousseff.
A história do Jorginho fala contra ele. Certo? Agora ele é um bolsonarista ferrenho. Ok, respeito, não tô criticando, estou dando uma informação. Então ele tem que saber ouvir a esquerda também. Sim, né? mas ele tava no legislativo aí que ele não. Aí ele tá tudo bem, né? Agora tá no executivo, pô. Então eu sigo o Piara, né? Que é um comentarista político aqui do estado. Aí ele falou assim, né? O Jorginho, ele tenta, né, fazer aquele mandoleio, mas não quer também perder o pessoal do Bolsonaro. Porque é um estado, infelizmente, ou felizmente, é um estado muito bolsonarista. Eu acho que o estado ele podia ser mais de direita sem ser tão ideológico, com um político em específico. Entendeu? Nosso partido é de direita, nosso estado é de direita. Não, mas acho que é porque a gente tá engatinhando na direita ainda. Concordo. Eu acho que a gente precisa de mais nomes, né? Além do Bolsonaro, como nós temos os... É mais estudo, né? A galera, beleza, a galera abraçou a direita, o conservadorismo, o mito, enfim. Agora só tem que fazer o que a esquerda fez muito bem durante muito tempo, que foi estudar, cara, ler quem sabe no que acredita, quais são os valores, quais são os princípios, quem escreveu sobre isso, quem fez e realizou alguma coisa na história baseado nesses valores, cara, porque senão é só paixão, cara. Eu sou fã do Winston Churchill, né? Até fiz uma publicação semana sobre isso. Muitos verem a empresa privada, né, como um tigre feroz, que eu tenho que matar aquele tigre. Outros veem como uma vaca ordenha, só vou sugar dele. E poucos veem como realmente que ele é. Um baita cavalo puxando uma puta carroça, uma puta engrenagem, uma puta carreta. Né? Cara, o privado cria sustento. O dinheiro vem da onde? O dinheiro não dá em árvore. Não. O dinheiro público é mais no que é o dinheiro do pagador de impostos. É o nosso dinheiro. Porcentagem. Entendeu? Por isso que quando eu falei lá no começo, sou a favor de menos Estado, menos Brasília, mais Joinville e menos ser inchada a carga pública. Porque aí tu consegue realmente ficar na comunidade. A gente trabalha 4, 5 meses pra bancar o Estado, cara. Isso não faz sentido pra minha cabeça. Zero sentido. Teve uma discussão na época que eu tava com o Rinaldi, que eu ouvi muito forte. Passe livre pro estudante. Cara, quem vai pagar essa conta? Eu ergui o bracinho. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fala aí, clube. Quem que vai pagar essa conta? Vai ser o operário que ganha o salário mínimo da Whirlpool, da Embraco, da Tupi, pro adolescente. Cara, tem outras maneiras, né? De não precisar do passe livre. Tendo escolas mais próximas, né? Tendo uma infraestrutura melhor, né? Cara, graças a Deus eu morei uma quadra do meu colégio de ensino fundamental. Mas quando eu fui pro Joinville, como foi pra ti? Teve um esquema de caronas, porque não tinha uma linha de ônibus que levasse nós. E se eu ia ter que me enviar no cinto e pagar a minha passagem? Sim. Entendeu? Porque não faz sentido alguém ser penalizado para ter um benefício. Na minha cabeça, esse é o meu impedimento. Se tu pensa diferente, eu respeito e vamos dialogar quanto a isso. Mas aí quando eu levantei essa pauta, os caras queriam me bater, entendeu? Porque tipo, não consegue conversar, entendeu? Porque tem que dar passe livre. Falei, cara, não faz sentido, mano. Alguém vai pagar essa conta. O cara que entra numa discussão sem disposição de ouvir, ele já entrou errado na discussão, né? Se tu entrou pra discutir, você tem que discutir, apresentar teus pontos, ouvir o ponto do outro, de repente os dois mexer 15% na ideia de cada um, dá uma ideia boa no final, né? O problema é quando o cara entra, tipo, cara, é isso aqui, pronto, acabou, não tem, e o cara só fala, aí o cara não aprende, não desenvolve, não defende as coisas que ele realmente acredita. Diogão, eu queria falar sobre Joinville com você, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu fazer a última pergunta sobre política, que é... ideologicamente, dentro do espectro político atual, que é como as pessoas entendem a ideologia política no país hoje. Pode ser que você discorde completamente dessa, né, desse filtro que a galera, enfim, essas caixinhas onde a galera... essas regras. Como que você se identifica para quem está te assistindo entender como é que você pensa ideologicamente? Centro-direita. Centro-direita. Perfeito. Porque, assim, eu não consigo me ver na direita, que é 100% direita. Tem um programinha que se tu botar no Google aí, você de casa, pesquisa no Google ali, qual que é o perfil político? Aí tu vai escrevendo algumas perguntas. Um bingo. É um bingo da... E ele tu vai respondendo as perguntas, né? Daí ele vai dando pra ti o teu espectro, conforme a tua resposta. Sim. Entendeu? E daí... E talvez você descubra que você não é tão do direito ou tão de esquerda quanto... E no novo tem esse... Eles fazem isso contigo. Essas perguntas. Aí lá eu descobri que eu era centro-direita. Tá. Porque eu achei que eu era mais direita, então eu já tô mentindo, porque algumas coisas eu penso, e daí, como eu sou um cara muito democrático, um cara muito articulado e também consigo ceder algumas coisas, eu não vou ser 100% uma coisa. A gente vai, por exemplo, assim, o Rafa pensa num ponto. Diogo, nós temos que ir até Brasília. Falei assim, eu quero até São Paulo. Então vamos ajudar até São Paulo junto, eu e tu rachamos, depois até Brasília tu vai sozinho. Entendeu? Então tem que ter essa parceria. Se é outro, não, se tu não vai até Brasília comigo, eu não quero tu comigo. Então não dá pra ser assim. Nós temos uma vida, casamento, tu é casado. Eu não sou casado, sou separado, né? Já morei junto, tá? Hoje tô solteiro, né? Mas, cara, relacionamento com a tua esposa, tu vai ter que ceder em algum momento.
Algum? É, Às vezes eu faço o que eu quero, mas muito poucas vezes. E vice-versa da parte da esposa, né, Sim. cara? Então a vida é um eterno, assim, você Sim, cara. tem que ter isso. Não dá pra ser 100% rei num assunto só, porque é o meu ego, eu quero que seja assim. Não. Tem que ser articulado, não adianta. Não, ninguém é uma rocha sólida e não tem como mudar de ideia. Para falar de Joinville, antes da gente entrar no assunto política de Joinville, que vai ser como a gente vai encerrar, quero fazer um quadro com você que se chama 5 Coisas e Tal. Dona Coisas e Tal apresenta 5 Coisas e Tal. O 5 Coisas e Tal é um oferecimento Dona Coisas e Tal. Esse quadro aqui é patrocinado na 5ª temporada por essa loja maravilhosa que está em Joinville, Araquari e Barra Velha. Com certeza tem uma pertinho de você. Então segue @Dona Coisas e Tal no Instagram e procura aí saber onde tem uma Dona Coisas e Tal para aproveitar. Preço máximo R$20. Vai lá e aproveite. Diogão, vamos fazer um quizinho aqui para saber algumas coisas sobre Joinville, tá? São listas: 5 coisas, 4 coisas, 3 coisas, 2 coisas, 1 coisa, tá? Você vai se arrumar problema com alguém? Possivelmente. Você vai se arrepender de não ter respondido tal coisa quando chegar em casa? Tenho certeza disso. Sim. Mas vamos fazer mesmo assim, tá? Tá bom. Vamos lá. Começando para você pensar aí, 5 personalidades joinvilenses que você admira muito. Cara, de qualquer espectro, tá? Ok. Cara, o Adriano Silva, atual prefeito, o melhor prefeito da história pra mim, né? Na parte política. Cara, meu pai pra mim foi um puta incentivo, Perfeito. entendeu? Aí vou ter que botar minha mãe, porque senão em casa eu vou apanhar, né? Enfim, o que acontece, se não falar amanhã eu tô ferrado. Cara, de Joinville, que mais? Vamos lá. Joinville. Vamos lá, futebol, arte, pode ser política, mais política também, ou pessoas da tua comunidade que realmente você acha que fazem, ou algum agente social. Vamos lá, tô tentando te ajudar. Não, sim. Cara, por mais que pareça que tem pessoas que gostam, pessoas que odeiam, mas na minha época foi um político relevante, né? Luiz Henrique da Silveira. Perfeito. O cara era na Raposa, era um mestre. E, cara, eu quando era criança, eu vi um político empresário ser muito sério, o Wittfried. Então, tipo, pra mim, Sem nem escrever. esses 3 políticos, pra mim ali, o Adriano, pra mim, sem comparação, o Luiz Henrique e o Wittfried são pessoas que, né, me ensinaram alguma coisa política que agregou na minha cabeça algum dia e hoje eu jogo formado graças à experiência que teve com essas pessoas, né? Perfeito. Agora me fala 4 lugares para visitar em Joinville. Cara, fazer um convite pra você que tá vendo isso aí, ó, cara. A nossa Vigorelli, cara, ficou maravilhosa, cara. Cara, eu sou apaixonado pelo Vigorelli. Eu frequento lá desde criança. Vi o pessoal lá penar sem luz no óleo diesel com geradores, sem água e tudo mais. Então agora tá muito bonito. Faça o convite, vai lá visitar. Cara, o Mirante eu subi antes de machucar a coluna. Agora só de ônibus. Eu sou apaixonado pelo Mirante. Cara, eu sinto muita falta sobre o Mirante. Até meu médico falou assim: um dia tu vai subir de novo, cara. Tomara, porque... De ônibus. O problema é pra pegar o ônibus. Sinto bastante falta. Cara, tem uma coisa que as pessoas não dão muito valor, mas eu sou apaixonado, cara. A área rural do Joinville. Tanto o Rio Bonito do Vila Nova. Eu tenho parentes em Rio Bonito. Eu falava, cara, olha só meu pensamento, cara. Eu com 14, 15 anos de idade, falava assim pro meu tio lá, meu tio avô, meu tio Bickles. Pô, tio, por que tu não faz aqui um esquema de visitação rural, cara? Porque eu adorava andar de carroça, eu adorava tratar os cavalos. Já tinha naquela época a ordenhação por máquina, assim. Uhum. Eu adorava ver aquilo, eu achava fantástico. Eu achava que as pessoas tinham que conhecer mais aquilo. Sim. Então eu falava que precisava ter essa parte turística, né? E, cara, a Baía da Babitonga em si, né? Pá, perfeito. Porque, cara, tu tá na Babitonga aqui... Passando um barco, inclusive. Falou agora, navio passando exatamente agora. Cara, eu pesco desde criança na Babitonga. Eu não sou pescador nato, meu irmão muito mais que eu, meu pai. Mas, cara, é muito relaxante a nossa Bahia, cara. É maravilhosa. Assim. É linda, né, cara? É linda. Agora, 3 entidades, projetos ou grupos que você admira muito. Galera do bem, pessoal que eu quase faço parte, né, cara? Instituto Porrinho, acho que é referência, Porrinho. cara. Eu sou muito fã do Porrinho, entendeu? E, cara, um outro, assim, que eu conheça por alto, cara, eu não participei muito, mas é a parte social da Igreja Católica faz com o pessoal que tá vindo de fora de outros países. Sim, entendeu? Sim. Uhum. Acolheu muito o pessoal da Venezuela, acolheu o pessoal do Haiti. Cara, eu não sei falar pra ti o nome que eles estão utilizando da pastoral qual que é, entendeu? Mas a Igreja Pastoral do Imigrante. Pastoral do Imigrante. Será que é? Pode ser que seja. Pode ser que seja. O pessoal me perdoa da Igreja Católica, vocês fazem um trabalho fenomenal quanto a isso, ajuda essas pessoas a entrar no mercado de trabalho, a conseguir um aluguel, né, pra até estabilizar e tudo mais. Eu conheço algumas pessoas que ajudaram essas pessoas. E, cara, eu conversei com um haitiano assim, pô, o cara fala francês, fala inglês e fala uma língua direto deles. Eles são, cara, desenrolados, né? Uma conversa, assim, muito bacana, muito fantástica. Eu achei o cara muito culto.
E às vezes a gente julga o livro pela capa, né? Eu peguei alguns Uber aí na cidade também, que eu sempre aproveito pra trocar uma ideia. Pô, galera de fora, assim, os caras são cabeça. São muito inteligentes. Então a gente às vezes não dá esse valor que eles merecem e estão tentando começar uma vida nova, né, cara? Ser um país detonado por terremotos e tudo mais, e guerras políticas. E o pessoal da Venezuela também, né? Venezuela, coitados, o pessoal Tá louco. precisa de ajuda, né? Tá louco. Ainda precisam, né? Esse que é o pior. 2 coisas que você sente falta em Joinville, que você gostaria que tivesse. Pode ser até coisa impossível até. Cara, 2 coisas que eu sinto falta. Eu te digo que... Pô, eu vou ser bem franco, assim, uma coisa que tinha bastante falta era a pavimentação, porque minha rua ficou muitos anos sem pavimentação, e eu vi que o Adriano deu esse gás, minha rua foi contemplada, falta muitas ruas ainda. Então, o que acontece? A pavimentação, ela vem com outras coisas juntos, ela vem com a parte de drenagem, do esgoto e tudo mais, então acaba com o esgoto céu aberto, e tá dando um up, né, tá dando uma melhorada nessa área. Então, essa é a parte que eu sentia bastante, e nos últimos 2 anos, como minha rua foi contemplada, deu uma boa sanada, mas, cara, quando eu vou pro Panágua, outros bairros, ainda a gente vê que ainda precisa muito, né? Muito disso, né? E uma outra coisa. A segunda coisa, cara, eu acho assim, o Adriano fez um bom trabalho na área de saúde, mas ainda dá pra melhorar. Eu fiquei internado no Hospital São José 45 dias ano passado e 28 dias esse ano. Cara, um beijo pessoal do São José, enfermagem, médicos, vocês são maravilhosos. E eu acho que eles precisam ainda, toda a parte de postinho, toda a parte de UPAs, né? Precisa ainda ser, dá pra ser melhorada. Então o que eu sinto falta? Cara, eu fiz todo o meu pré-operatório no particular na IOT, com meus médicos. Daí, como eu te falei, tá no off ali, né? Cara, eles falam assim, Diogo, eu te operar no particular e operar no São José, tu vai ficar de cara. O Adriano reformou recentemente a parte do UTIs, tudo do mais alto padrão, tem, né? De padrão hospital particular. Então, ali já deu uma boa melhorada, mas eu não tive um acesso básico de saúde para minha dor de coluna. Quando fui no PA, o médico me deu um dia testado, cara, eu não conseguia andar. Você tá maluco. Aí eu tive que ir na IOT, o médico, né, me encaminhar. Então, essa parte que acontece, eu fiz a minha ressonância magnética, fiz do meu bolso, fiz particular. Né? Um tipo de saúde, paguei sozinho. Então, acho que essa parte não dá para melhorar, da parte do SUS, né? Que é uma parte que o município ainda está engateando e com certeza vai melhorar. Então, as 2 partes, como eu tô te dizendo, que eu sinto falta, que dá para melhorar ainda. Tanto a infraestrutura de pavimentação como a área da saúde. Perfeito. Para fechar agora, te falei que você ia criar um problema com alguém, talvez seja agora. Uma dica gastronômica. Um lugar ou uma comida para comer aqui em Joinville. Caraca, moleque, agora... Cara, tem um restaurante que eu fui esses dias e eu fiquei apaixonado, cara. Pode falar o nome do restaurante? Pode, claro que pode. Não tenho patrocinador de comida, essa era a oportunidade, inclusive. Então, fica aí o convite. O Fundinho, na rua Fernando de Noronha, cara. Fundinho. Ele fica bem escondidinho, por isso que é Fundinho. Se na rua Fernando de Noronha, é do lado ali do... Pô, tem que fazer outro comercial sem querer, né? Tu vai ver a placa do Kibes, aí tem um corredorzinho escrito a placa Fundinho, tu vai lá no fundo lá. Cara, comida excelente. Eles fazem feijoada aos sábados e tal. Uau. Esse mês eles estão fazendo um esquema sabe aquele drink chamado Negroni? Tu conhece? Sim, Então, esse é o mês do Negroni mundial. E 2 restaurantes do país foram escolhidos, do nosso município foi escolhido para participar do mundial do Negroni. E esse foi um deles, o Fundinho, né? Então eles estão com 20 tipos de Negroni lá, cara. Eu nem sabia que tinha 20 tipos de Negroni. Pensei que tinha 2, 3 e quiçá, né? Outro. Então esse restaurante, cara, eu conheci há pouco tempo e me pegou assim, sabe? É uma dica nova. É uma dica nova, tá lá escondidinha, uma comidinha bem caseira e bem cara de Joinville, sabe? Aquela comidinha da avó, nesse padrão. Coisa boa, coisa boa. Esse foi o 5 Coisas e Tal sobre Joinville com o Diogo Klug. E segue lá no Instagram, @donacoisasetal. Diogão, para ir para a nossa reta final do nosso papo aqui, falamos um pouco sobre a tua vida, falamos um pouco sobre política e falamos um pouquinho sobre Joinville e sobre a tua perspectiva. Sim. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Você trouxe 2 pontos aí que você acha que dá para melhorar. Eu acredito que dá para melhorar bastante, inclusive, para a maior cidade do estado, né? A gente tinha que ser referência em tudo que pudesse, né? Mas eu queria falar com você sobre, olhando agora de maneira mais ampla, tá? Sem ser um quadro agora. Agora é uma pergunta que você pode dar olhando por tua caminhada mesmo, cara. Pode ser mais bairrista, se você quiser olhar para o aventureiro, mas também pelo espectro total. Você tem contato com muita gente, até por conta da galera do bem e tudo mais. Existem coisas que, alguns setores aqui em Joinville, que você acha que precisam... Você falou de coisas que precisam de pequenas mudanças, ajustes, adaptações, uma melhoria. Mas que você sente, assim, que precisam, cara, de mais força, de mais atenção, assim... Você tá entendendo? De uma coisa um pouco maior, assim. Sim. Que você sente, assim, que... Eu sei que você é amigo do Adriano, fica até chato ficar falando, né? Mas não por conta do Adriano, mas pela história, pelo contexto histórico. Você tá há 30 anos em Joinville, assim.
e você sente diferença nos últimos tempos, não pelo governo, mas pela situação da cidade. E você tô tentando ajudar a pensar, porque nós já falou no meu quadro que era para ele dizer que queria uma pista de esqui e uma praia, ele falou 2 problemas da cidade. Agora ele que se vire. Que você acha que precisa de uma grande mudança, de uma grande força para resolver algum problema grande da cidade? Assim, ó, o governo do estado anterior, do governo Moisés, ele foi um dos governos que, apesar que nós tivemos o governador Luiz Henrique da Silveira, que conseguiu no primeiro mandato dele trazer bastante verba para Joinville, já no segundo mandato dele ele não conseguiu dosar isso, ele teve que ceder para outras cidades e tudo mais, e o cara governa uma cidade, um estado que tem... Cara, se pegar Santa Catarina, nós temos no mínimo uns 4 estados em Santa Catarina. Né? Nós temos o pessoal da Grande Florianópolis, nós temos o pessoal do sul do estado, o pessoal aqui de Joinville, o pessoal nosso meio São Bento, Campo Alegre, que já é uma outra realidade de Joinville. Outra, completamente. Entendeu? Aí tem o meio oeste e tem o oeste. Então temos 5 estados e um estado só. Que difícil nós eleger um governador aqui, né? E conseguimos eleger um governador aqui. Então o primeiro mandato ele até conseguiu trazer bastante recursos para cá. O mandato já não foi tanto, teve que dividir mais isso. E o Moisés fez algo que, pô, para mim, como morador do Aventureiro, eu senti bastante, que foi a duplicação do eixo industrial. Né? Que foi ele que fez aquela parte da BR-101 até as indústrias, ligando até os fundos da Univille. Sim, Então, cara, eu uso muito essa via. Essa via deu um baita ganho. Foi feito um viaduto ali, que tirou aquele gargalo das indústrias e tudo mais. Então, o que falta em Joinville? Cara, eu sou da época... Tinha um grato a prefeito, o Rogério Novaes, que ele falava assim, cara, eu vou criar um eixão circular ao redor de Joinville. Né, pra tu entrar nessa... Tipo, o Brasília tem as asas, né? Que tu tá... Asa sul, asa norte, pra se deslocar rápido, via rápida. E uma coisa que me deixa tanto frustrado, a Santos Dumont tem um pedaço, né? Que dá pra liberar 80 por hora, 70 por hora que seja. Blumenau tem a via rápida que dá pra andar 80 por hora. Falta a via rápida, cara. Entendeu? Então, assim, cara, não temos hoje estrutura em Joinville pra fazer isso. Vai ter que fazer, no momento. Você diz entre o viaduto e o aeroporto. Perfeito, olha só. Eu ouvia falar Beiramangue. Lembra da Beiramangue? Sim. Beiramangue, Diego Tebaldi, Luiz Henrique. Fez um pedacinho aqui, que não liga em lugar nenhum. Aí um pedaço lá que não liga em lugar nenhum. Entendeu? Então até o Adriano pavimentou um pedaço lá desse projeto da Beiramangue, do bairro Aventureiro. O prefeito anterior fez uma outra ponte que foi deslocada, não tá no eixo certo. Então tu faz aqui 90 graus e volta pra ir pra ponte. Sendo que o projeto... eu sei onde você tá falando. O Portinho, o Parque Joinville ali. Nunca entendi aquilo ali, cara. Faz 0 sentido, mas enfim, fizeram, né? E o que acontece? Então, sempre acho que eu tô errado quando eu tô indo ali. Oi? Sabe? Sempre parece que você tá errado quando você tá indo lá. Tu não se sente bem quando faz aqueles 90 graus ali, né? Então falta... O Adriano começou agora a ponte Joinville, que vai ligar o Ademar Garcia ao Boa Vista, que vai ser um baita ganho, né? Mas a gente precisa que, após terminar essa ponte, que seja concluído aqueles pedaços da Beiramangue para fazer realmente do aeroporto Joinville até a Zona Sul um eixão, né? De via rápida, com poucos radares, pelo amor de Deus. Cara, uma coisa que me estressa no trânsito, eu tô há pouco tempo sem dirigir, voltei agora recentemente, né? Cara, eles mudaram um radar. Isso é uma crítica minha pro Adriano, prefeito. Também te critico. Não é isso aí, tá, agora você tá fazendo bonito. Um radar de 50 por hora aqui. Se prepara, Diogo, não vai ter. Não, tudo certo. Não dá 200 metros, outro radar de 50 por hora. Cara, aqui na Rua Graciosa tem isso. 0 sentido na minha cabeça. 0. Uma coisa que começou no final da época do Udo e o Adriano fez algumas coisas, faixa elevada. Porra, eu ia pra Balneário Camboriú, eu dava essa faixa elevada. Sim. Mas a faixa elevada de Balneário Camboriú, ela é feita com ângulo bonitinho. O carro não dá com esse alavanco. Aqui em Joinville, eu acho que o pessoal tem problema de engenharia. Ó, engenheiro de Joinville, por favor, mano. Cara, faz um solavanco assim. Ok, tem que reduzir a velocidade, eu entendo isso, pra dar vez pro pedestre. Mas não precisa ser também aquele soco, né? Não, precisa danificar o carro do cara, né, bicho? Cara, a gente precisa de um prefeito que comece a olhar pra essa área da locomoção na cidade, né? Que consiga ligar, fazer alguns projetos de via rápidas, né? A mobilidade é bem comprometida. Porque, cara, tu encher de radar 40 por hora, trava ainda mais o trânsito, né? Tu encher radar de 60. Eu sou uma pessoa que já tive um pezinho pesado. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente anda mais devagar, a gente é mais cauteloso. Eu percebi isso com meu pai. E percebi isso comigo. Eu sou mais cauteloso. Antigamente eu tava na BR-101 e queria andar o máximo do carro. Hoje eu quero economizar para combustível da cara. Então eu vou ali nos 2.000 giros de boinha, já saio sem pressa, né? E tem cheio de radares. Então tem que respeitar os radares. Uma coisa que eu acho que é um argumento que o pessoal usa... Mas 110 é bom, cara. É uma velocidade confortável, cara. É cruzeiro. Tem que andar mais com isso aí. É perigoso, né? Mas enfim... Mas como eu te falei, a Santos Dumont, cara, tem um pedaço ali do Shopping Garten, né? Depois até o aeroporto. Cara, não precisa ser 60 por hora, podia ser um pouquinho mais velocidade. Porque ela tem poucas esquinas. Tu vai pra Floripa mesmo, cara. Entendeu? Eu ando aqui, eu ando em Florianópolis, eu ando com medo, porque os caras andam muito rápido, mas eles só tão um pouquinho mais rápido. Sim, não é muita coisa.
É porque aqui não é 60. Não é 40. Sabe uma coisa É que... sempre 20, 30% abaixo disso. Fica a dica pro motorista que tá nos assistindo. Cara, pode dar seta, não dói. Ok? Não é outra coisa, a seta não dói. Use a seta, os motoqueiros agradecem. Motoqueiros, coloca o Skype original numa moto de vocês. Nossa, isso aí agora Entendeu? tu tocou num ponto. Esquece a mobilidade urbana. É. Vamos arrumar esse escape. E, prefeito, tira um pouco desses radares, cara, porque não tá fazendo sentido tanto radar assim. Parece, eu sei que não é a política do Novo, eu sei que não é a política do Adriano, que é a indústria da multa. Não é o perfil deles, não foi com esse intuito que ele colocou. Eu vi ele falando recentemente que, porque reduziu o número de acidentes e também reduziu o número de pessoas no São José. Né? Ele deu alguns dados e tudo mais. Lógico, eu não tô lá todo dia, eu tive o meu tempo internado, veio mais gente de fora quebrado que de Joinville. Certo. Entendeu? O pessoal de São Chico, Araquari, BR-101, Uhum. porque infelizmente São José tem 30% da região macro aqui, né? Uhum. Então, cara, eu acho que mobilidade urbana é uma coisa que tem que se olhar, né? Tem que criar mais vias, tem que reduzir um pouco o número de radares, porque assim, quando tu for pra mim, o radar é de 40, o cara passa 28. O radar é de 60, o cara passa 30. Uhum. Ele acha que é de 40, ele passa Entendeu? abaixo dos 40. Então é complicado, cara. Meu carro ali, eu fico cuidando. Tá falando isso com o meu amigo aqui que tá nos bastidores, né? Cara, tu olha no painel do carro, vai passar cravado 40, vai marcar 37. Uhum. Entendeu? Então tem essa gordura de 3, 4 km por hora que tu Uhum. não precisa parar no radar pra passar. Uhum. Quando aí o pessoal para, aí é aquele efeito dominó. Uhum. Vai parando, vai parando, vai parando. E, cara, dá fila. assim, eu sempre corroboro com as propostas dos candidatos aqui, com as ideias dos candidatos, porque sempre trazem coisas interessantes, né? Perspectivas diferentes. Mas uma coisa assim, tem radar de 40 em frente de escola. Show de bola. Uma lombada boa assim também resolveria, né? Uma baita Uma lombada faixa como elevada, uma né? faixa como lá de Balneário. Mas beleza, vamos colocar uma lombada eletrônica, 40 por hora, um radar pra penalizar quem não cuidar. Mas você sabe que horário tem aula, né? O radar funciona 24 horas por dia. E só tem aula numa parte do dia. Só tem criança atravessando em 4 momentos do dia, inclusive. Então, assim, não tem porquê, né? Podia ser mais inteligente, né? Se o objetivo não é multa, se o objetivo é segurança, vamos usar enquanto for necessário segurança, né? É a mesma coisa que o semáforo do trilho do trem ficasse acendendo e apagando automaticamente. Sim. Tá sempre aberto porque o trem passa poucas vezes, né? Imagina se toda vez você tivesse que parar, esperar o sinal abrir para atravessar o trilho do trem, sem trem, com trem, é mais ou menos essa linha de raciocínio, tipo, deve ter tecnologia, não é possível que não tenha tecnologia, tem carro voador já, tem drone, cirurgia feita por, sabe, a longa distância, não é possível que não tenha um jeito inteligente de desativar e ativar um radar no horário certo, né? Assim, Rafa, uma das minhas funções de trabalho é ser representante comercial, né? Eu tendo loja de materiais de construção na região aqui de Joinville. Estou afastado por causa da coluna também. Meu pai, que hoje é o representante, eu ajudo ele em algumas lojas específicas. Então a gente acaba viajando. E algumas empresas que a gente representava eram de fora do estado. Então tu vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, vai para Florianópolis. E a gente conversa com outros representantes, né? E também tu vê outras realidades de outras cidades. Aí teve conversa de amigos meus representantes assim, Diogo, cara, eu fui uma vez para o aeroporto de Joinville e fui pegar minha filha, levar no bairro Floresta. Cara, 2 horas da manhã, o radar fechado. O radar não, o semáforo fechado. Cara, pra eu ser assaltado É falta ali, de segurança, né? entendeu? Não faz sentido, não tá vindo ninguém. Entendeu? E é uma esquina que tá aberta, que ele podia estar que nem em Blumenau, que nem em Florianópolis, que nem em Porto Alegre. Deixa intermitente amarelo piscando. Uhum. O cara reduz a velocidade, se não vê ninguém, ele avança e tudo Sim. certo. Num período de madrugada. Tipo, sei lá, da 1h30 da manhã às 4h30 da manhã. Alguns às são 5 horas. assim, né? Alguns são assim. Em Joinville é muito poucos, tá? Muito pouco, isso é muito Então, pouco. Florianópolis, Curitiba, Tem que Porto ser padrão. Alegre, a grande maioria é assim. Uhum. Então, esse é um benefício tanto de segurança para o munícipe, quanto também para o trânsito ficar mais ágil ali Fluido, naquele período, porque ele não vai precisar parar e ficar parado ali exposto, né? É. Então, eles me questionavam isso. Falavam assim, pô, eu vou pra Joinville e eu vejo isso, cara. Não faz sentido. Eu falei, então, cara, essas são umas coisas que a minha cidade precisa evoluir, né? Aham. Precisa algum político chegar ali, ou a comunidade se unir e falar, pô, cara, né, tem vários semáforos que dá pra achar tudo amarelo. Cara, procurar modelos, né, cara? Eu acho que não tem que ficar inventando muita moda. Joinville não precisa ser a pioneira em nenhuma novidade em mobilidade urbana. Vamos procurar os melhores lugares que fazem as melhores, sabe, estratégias. Às vezes são pequenas engrenagens que você muda na legislação municipal, sabe? Que numa regra, numa forma. As pistas de ônibus, a gente já falou sobre isso aqui. Enfim, também o timer dos semáforos, de alguns semáforos, que é muito lento, é muito rápido, que é ineficiente, né, no cruzamento. Um lado abre em 30 segundos, o outro abre em 1 minuto. Então, assim, cara,
Às vezes é pequena coisa, não precisa inventar Sim. a roda, né, cara? Às vezes é só você ver como é que a roda tá funcionando em outro país, em outra cidade e tentar adaptar pra cá e, porra, a coisa já desengana de graça. Só pra encerrar esse assunto do semáforo, né? Perto da minha casa tem os escola João Rocha ali, esquina da Dom Jorge Cecim, com Jacupiranga e tal. Ela é 3 estágios, né? E, cara, tem um estágio aqui que eu acho bem inteligente isso. É uma rua que tem bem menos movimento, que ela vira por Jacupiranga. Então ele abre uma vez abre com o estágio aqui, abre fluxo junto, né? Então assim, abre as duas mãos e tu não pode dobrar. Quer dobrar? Dobra uma esquina antes. Acho isso perfeito. O juvelense ele tem um mau costume. Uhum, Ele quer dobrar na esquina dele, ele não quer dar uma volta no quarteirão. Tu uhum. vai em Curitiba, tu dá uma volta no quarteirão. Cara, isso facilita bastante o trânsito. Então faz mãos únicas e tu faz o quartão dar a volta. Uhum. A fila, tu consegue dissipar ela e tu dá mais mobilidade pro trânsito. Se Sim. cada esquina tiver 2 mãos pra entrar, cara, 4 estágios o semáforo vai demorar Segura, vai travando Vai a cada travando. quadra ali. Então eu achei isso bárbaro quando eles fizeram. Isso é uma Uhum. ideia boa. Quanto a partir do Merliriu ali, antes da rua Papa João 23, se não é Turibo, né? Não é da rua. Cara, ele abre e passa 2 carros. Se o cara demorar pra arrancar, tu fica, cara. Passa 3, desceu, passa no amarelo. Então isso ali, aí precisava alguém, né, mostrar. Então tem É um semáforos- semáforo da Ministra Calógero, ali, que é É. esse inferno também pra cruzar a JK, assim, ó. Cara, se o cara da tua frente não arrancar rápido, tu vai ficar. Tu vai passar um carro só. Então tem exemplos já na nossa cidade que tá dando certo e tem outros que Que eles não funcionam. não funcionam. Então a gente precisa Deixar mais inteligente, mais né? inteligente, ter essa comunhão de forças e mostrar onde pode ser aprimorado, né? É, porque é essas ideias que eu falo, que um pouquinho de inteligência e conversar, tipo, a comunidade expressar sua indignação, ter um representante político eleito para poder levar essa dor para quem resolve, pode ser que você resolva de graça um problema. Sim. Porque beleza, quando tu vou ter que criar um projeto, um parará. Mas tem coisa que não, tem coisa que é só usar um pouquinho de É só inteligência, R$0 Isso. resolve, né? Para fechar, meu querido Diogo, você deve ter algumas coisas que são caras para você, assim, que são coisas que você... que as pessoas, inclusive, que ficam te falam, pô, Diogo, tem que ir lá, você tem que ser vereador, para que ficam aí te incomodando para se candidatar, Aham. que eu imagino que são bandeiras e coisas que as pessoas esperam de você. Qual que você considera ser tua missão, assim, caso for eleito, assim, porque as pessoas deveriam votar em você? E já aproveita, pede teu voto, fala teu número aí pro eleitor. Então eu tenho um slogan de campanha. Não, vamos olhar para o pessoal, tudo bem. Tem o nosso slogan de campanha, que é uma frasezinha que a gente usa, né? É só para clichê para ajudar a melhorar, né? Mude de atitude, vote Diogo Klug, 20300, esse é meu número, bem facinho, 20300. Aí tem aquela piada, fala 300, 20300. Então assim, cara, minha bandeira, você tá atuante na comunidade, não importa o bairro. Quando o político fala pra ti assim, eu sou aqui desse bairro. Cara, um vereador, ele atua em toda a cidade. Ele vai fazer leis pro município todo, ele vai fazer obras no município todo. Então, hoje ele fala assim pra ti, que nem eu sou o oriundo do Aventureiro. Cara, eu conheço o pessoal do Pará, conheço o pessoal do Bernvalt. A eleição passada eu fiz mais votos fora do Aventureiro que dentro do Aventureiro. Pra ver como a gente tá bem articulado, né? Uma das minhas bandeiras, cara, é menos imposto, menos burocracia. Vou estar ajudando o Adriano nessa parte, de a gente desburocratizar. Tem uma coisa, a gente falou muito agora de trânsito, na reta final, que é uma lei que, cara, vai ser uma das primeiras funções minhas da Câmara de Vereadores. Quando for num banco, quando você for no banco, olha a plaquinha lá, vaga para transporte de valores. Cara, por que tem uma vaga, o Joinville tem uma lei que obriga a ter uma vaga específica para transporte de valores? Quantas vezes o carro forte vai naquela agência bancária utilizar aquela vaga? Para mim isso não faz sentido. Uhum. Aquela vaga tá lá, ela podia ser uma vaga para o deficiente, para o idoso, ou uma vaga, né, que seria rotativa para qualquer outra pessoa utilizar, mas não. Ela tá lá 24 horas pro carro forte. O carro forte não vai todo dia, ele não tá 24 horas na agência. Uhum. Então a gente tá tirando uma vaga do nosso munícipe com uma lei que foi feita em Joinville. Eu não conheço outra cidade no país que tem essa lei. Uhum. Então esse vai ser o meu primeiro projeto de acabar com essa lei. Quando eu fiz o meu curso preparatório do Novo, a eleição passada, uma coisa que eu achei bem bacana que o Novo prega, assim, é que a gente tem que dar uma compactada nas leis, não fazer mais leis. Sim. Então, o que acontece? Hoje... Tirar as leis bestas ou que não precisa mais, né? Então a gente vai trabalhar nisso. Tipo, onde amarrar o seu cavalo, essa lei não precisa. Não precisa, gente. Então, essa vai ser uma das minhas bandeiras, né? Ser menos burocrático, mais econômico. Cara, você não vai ver o Diogo líder lá no ranking de diárias. Você não vai ver o Diogo líder de viagens, pode ter certeza disso. Cara, não faz sentido. Eu acompanhei alguns vereadores que eu pedi voto, o cara voltou, daqui a pouco o cara tá lá no jornal lá. Fulano de tal é líder em diárias.
O que ele trouxe com essas diárias para o município? O que ele de fato agregou? O que mudou a minha vida? Nada. Ele gastou nosso dinheiro do pagador de impostos taciando. E é fato isso é fato, tá? Pode pesquisar que ele não trouxe nada. Então, assim, minhas bandeiras vão ser essa. Não adianta falar aqui para ti, porque eu sou de tal área específica. Não adianta. Eu sou meio... tenho um pé atrás com pessoas que falam assim, eu sou da bandeira tal. Cara, isso me deixa um tanto quanto um pé atrás, tá? Mas é o todo, né? É o pessoal do Bermivalt, o pessoal do Panaga, o pessoal do Rio Bonito, é o pessoal do Vila Nova, o pessoal do Aventureiro, do Cubatão, lá, né? Então, cara, a gente vai atender todos os municípios de Joinville e ser eleito da mesma forma, de igual. E a gente vai fazer o máximo possível para ser uma cidade mais conectada, menos burocrática e com certeza com menos impostos. Eu sou representante comercial, eu tiro nota para o município de Joinville e eu sei quanto é pesado. Então, essa carga tributária a gente precisa, no máximo, enxugar isso. A gente conversou no bastidor um pouquinho ali, né? É complicado, porque a carga tributária, ela mantém uma máquina que já está rodando. Então, tu vai ter que enxugar a máquina. E aí que tá. A gente precisa de políticos com vontades de cortar seus benefícios, de cortar toda aquela benefício que ele tem, né, para poder enxugar a máquina e cobrar menos do pagador de impostos. Então essa é uma bandeira primordial nossa, pode ter certeza. É isso aí. Peça seu voto ao eleitor. Meu amigo, se você não decidiu seu voto ainda, me dê a sua oportunidade, ficaria muito feliz. Vou honrar cada voto com certeza. Mude de atitude, vote Diogo Klug 20300. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Como é que te acha, Diogo? Nas redes sociais? Cara, o meu Diogo é com Y, então é DYGO. Meu pai me registrou assim, tá? Culpa do seu Ingo. Então, não é nome artístico. Não é nome artístico, não. Então é @DYO, Diogo com Y, Klug. Klug é KLUG mudo. Vai aparecer aí embaixo. Perfeito. Diogão, cara, quero te agradecer demais por esse papo. Dizer que foi uma honra te receber aqui e dar a oportunidade para o eleitor conhecer aí uma nova opção aí para você aí no cardápio de candidatos a vereador aqui em Joinville. Como a gente falou, a gente não consegue trazer todo mundo, obviamente. Não teria espaço para conversar com todo mundo e eu também não tenho paciência para isso. Então, a gente conseguiu trazer alguns candidatos. Espero que essa seja uma opção viável para você aí, que você aproveite esse tempo aqui que a gente teve de conversa para esclarecer aí suas dúvidas sobre esse candidato, se esse é o seu candidato, tá bom? Assista os outros episódios com outros candidatos, escolha o melhor para nossa cidade e não esqueça que se oferecerem alguma coisa pelo seu voto, diga que vai votar e não vote, porque esse cara já não merece teu voto. E no dia 6 de outubro, escolha com consciência, vote com consciência, vote por Joinville. Deus abençoe você que nos acompanha até aqui. Valeu, Diogão. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. A 5ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. De Valor, corretora de seguros. 40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum.